Vai ser chique demais pra nós, né? Gente, tá pedindo autorização pra collab? Como assim? Ufa. Olha, gente, no meu perfil tem uma collab do Podfree. Desculpa. Ai, adoro! Para! Ai, adoro! Mas não se apeguem, ó. É uma chamada de vídeo entre amigos, que eu estou entre amigos, entendeu? Sim, entre embaixadores. Sintam-se à vontade. Ai, tô me achando muito agora com esse rolê. Dupla dinâmica. Beleza. Beleza, estão prontos? Sim, prontíssimos. Faltou um... Ai, cadê a infância de vocês? Sim, capitão. Bob Esponja, gente. Sim, capitão. Eu não assistia, gente. Sim, capitão. Ai, não, cancela. Cancela, Dani. Cancela, Dani. É que a minha infância era um pouco bem antes, né, de Bob Esponja. Então, a minha também. A minha é tipo Jaspion. Isso, Changeman. Nossa, eu não assisti. A Pri não sabe o que é isso. Jiraiya. Tipo, eu assisti. Como é que é o nome da... Aquela que tinha o nome Princesa Xana, né, Xana? Xena. Era Xena, Xena Guerreira. Xena Guerreira eu assisti. Tenho quinta série bateu aqui. Vai mudar o roteiro do Bate a claquete, por favor. Eu acho que pela primeira vez o episódio não vai começar com a claquete, mas tudo bem. Vamos para mais um episódio. Gente, um dos episódios mais difíceis de serem gravados. Tá entendendo? Eu já falei isso aqui algumas vezes, mas olha, bons convidados dão muito trabalho pra gente gravar. O que eu amo, não estou falando que é ruim. Pelo contrário, dá um gostinho do que vai ter no episódio e eu adoro. Gostaria de dizer para vocês que eu estou emocionadíssima com a minha dupla dinâmica, os Danis. Ai, tô muito feliz! A gente teve vários nomes legais pro episódio, que eu acho o máximo. Verdade. E assim, combinaram porque a dona do podcast pediu, entendeu? Foi uma colheita super associada. Meus convidados não sabem seguir um roteiro, infelizmente. Mentira. Não. Tô muito feliz que vocês aceitaram o convite. Eu tô muito feliz, de novo, com o tema do episódio, porque, assim, é um tema muito atual. É um tema que, coincidentemente, também, eu acho que nada é em vão. A gente adiou algumas vezes a gravação, só que foi muito propício, porque nessa semana teve o RD na prática com o tema de inteligência artificial. E tô falando com dois feras que utilizam a inteligência artificial. Porque, gente, se tem uma coisa que eu, Priscila, acredito, é que para ser especialista não basta ter o conhecimento teórico, tem que ter a prática. Porque se você não colocar a mão na massa, não tem como você dizer que sabe de alguma coisa. Então, esses dois feras colocam a mão na massa, mas eu vou parar de dar rodeios, porque nós aqui desse Podfree gostamos de ir direto ao ponto. E vou fazer jus ao tamanho dessa super dupla, os Danis, e vou dar a para vocês se apresentarem, como vocês acharem melhor, se vocês quiserem falar de alguma qualificação, se vocês quiserem falar do dia a dia de vocês, enfim, o Podfree é de vocês, sintam-se em casa. E aí, Dani, começa? Você, né? As mulheres primeiro. Ai, cavalheiro! Então vamos lá, eu sou a Daniela. Dani, para os íntimos, todos vocês, por favor, me chamem de Dani. Eu tenho 39 anos, sou casada, mãe do Miguel, mãe da Cacau, da Mel. Gosto de me apresentar assim, porque a minha família sempre vem em primeiro lugar. Eu sou gerente de marketing hoje de uma construtora incorporadora de galpões logísticos, mas eu gosto de brincar. Além do papel de gerente de marketing, eu sou muito do marketing. Então, eu sou analista, eu sou estrategista, eu sou planejadora de mídia, eu sou designer quando precisa. Eu só não sou videomaker e a Priscila há de concordar comigo, porque eu mandei para ela um vídeo ontem para pedir ajuda. Nisso eu sou péssima. De resto, eu dou umas brincadas. E agora eu tô surfando bastante nessa onda da inteligência artificial e curtindo pra caramba. Muito bem, então vamos lá. Eu sou o Daniel, o outro Dani. Por favor, me chamem de Dani também. Eu tenho 40... se eu chamar os dois de Danis, vai dar uma confusão. Vai dar um pouquinho. Nossa, vai Pode bugar. ser Dani 1 e Dani 2, né? Igual bananas de Não, feijão. eu vou fazer assim, eu vou mudar pelo artigo, o pronome. Vai ser a Dani ou o Dani. Acho que eu vou seguir assim. Fechou. Bom, tenho 45 anos, casado há 20. Tenho uma filha chamada Mel, que tem 11 anos, né? Inteligentíssima. Até isso?
até nisso. Eu tô chocada! Gente, eu tô muito impactada, não dá. Às vezes a gente fala algumas coisas, eu e a Dani, assim, e a gente fala, como pode? É muito igual. É bem isso, né, Dani? A gente foi separado na maternidade, só que com alguns anos de diferença. Com certeza vocês foram separados na maternidade, com certeza. Hoje eu trabalho como também gerente de marketing numa empresa. Eu costumo falar que dentro da empresa eu sou o Eugência, porque até videomaker eu sou. Então lá eu tenho que fazer tudo, né? Desde drone, tudo que você possa imaginar, eu faço dentro da empresa. E também atendo clientes fora da empresa, como agência mesmo. Aí, diversos nichos, desde lanchonete até academia de yoga. Então, assim, a gente abrange todo tipo de clientela. A inteligência artificial é a menina dos meus olhos, que eu amo de paixão, uso para tudo. E, inclusive, aqui em Bauru, a gente tem um grupo de marqueteiros que falam só sobre inteligência artificial e tem sido bem legal. Inclusive, vou até deixar uma frasezinha que eles disseram, que eu gravei para minha vida, que é assim, que nós deixamos de viver a era da capacitação para viver a era da imaginação. Porque o que a gente hoje imagina, a IA faz pra gente. Então é isso. Arrasou, adorei. Gente, olha, cada vez que passa mais o tempo, eu fico ainda mais empolgada, mas enfim, chegou o grande momento. Ai, tô muito empolgada. Lembrando que a gente vai ser um episódio que, por isso que eu acho que vai ser tão legal. Porque vai ter roteiro, mas ao mesmo tempo não vai ter roteiro. Porque, como eu contei, aconteceram muitas coisas. E eu tô encantada, que eu achei que eu conhecia vocês. Eu não conheço vocês. Então, assim, vai ser tudo muito novo pra mim também. E, assim, adoro. Adoro. Inclusive, tem uma coincidência que não é só entre os Danis, que agora eu também me incluo. Somos embaixamigos do RD, tá, querido? Estão falando com embaixadores do RD. Então, fiquem à vontade também para citar. Inclusive, eu sempre gosto de citar que meu primeiro contato com a inteligência artificial foi no RD, de 2022, que eu acho que foi o último de Floripa. Eu não lembro se foi 2022 ou 2023, sempre me confundo. Foi 22. Mas foi 22, né? Então, é isso. Eu lembro que foi muito impactante, porque teve muita coisa nova. E quem tem esse primeiro contato com a inteligência artificial, leva esse susto, né? E antes era tipo, isso que a gente tá falando de primórdios. Eu sei que é meio irônico falar disso de 2 anos atrás, mas tava engatinhando ainda. Perante a liberdade e as possibilidades que a gente tem hoje, é muito diferente. E eu lembro que a gente teve algumas conversas, e eu lembro de uma palestra que eu vi da Globoplay, onde falaram sobre, na TV, já aparecer os itens que estão aparecendo na televisão disponíveis para você comprar. Então, por exemplo, chega de você passar vontade. Se você viu um Guaraná Antártica passando na sua tela com pipoca, vai aparecer o iFood na hora com a possibilidade de você comprar aquele Guaraná e aquela pipoca. E eu lembro que eu saí impactada com aquilo, e em seguida eu fui na palestra da Marta Gabriel, e a Marta Gabriel falou sobre a inteligência artificial aliada ao marketing, como a gente poderia aplicar isso de forma muito até sucinta na época. E eu lembro de uma pessoa, eu sempre fui sozinha, tá, gente? E uma pessoa estranha sentou do meu lado e eu sempre me enturmava ali. Socialização nunca foi uma questão para mim, como vocês já devem notar. E aí sentou um rapaz do meu lado, começou a puxar conversa comigo e ele soltou a seguinte frase: eu vou perder meu emprego para inteligência artificial. Mas ele falou isso com medo real. Ele arregalou o olho e mandou fudeu pro meu lado. Tipo, já era. E eu lembro de responder assim para ele: eu não tenho essa sensação. Porque assim como eu acabei de aprender com o cara da Globoplay, eu acho que eu vou repassar para você. Você não vai perder seu emprego para a inteligência artificial. Só que se você ignorar a existência dela, fingir que dá para seguir sem ela, aí você perde. Mas vai ser por falta de capacitação. Não por você ser um ser humano e ser inferior à inteligência artificial. E aí a gente já sabe, estamos falando com todo mundo que lida com o cliente. Galera, cliente nem sabe o que quer. Você acha que ele vai saber pedir para a inteligência artificial? Nunca, nunca. Mas agora que eu citei empresa, cliente, inteligência artificial, gostaria de soltar no ar aqui uma polêmica até um pouco antiga, mas não deixa de ser atual e eu quero muito saber a opinião de vocês, que é sobre a empresa
Agora eu não sei a pronúncia, tá? Se é Kiana, Kiena, pode ser alguma coisa assim, mas eu vou deixar na descrição bonitinho o nome para vocês pesquisarem, caso vocês queiram. Aí essa empresa, ela chegou a virar uma polêmica e viralizou, porque ela simplesmente demitiu 700 pessoas da própria empresa, dizendo que a inteligência artificial substituía essas 700 pessoas. E como se não bastasse essa ação, que eu ainda não vou declarar minha opinião, mas eu acho que já tá bem claro, ela ainda quis ensinar isso para outras empresas. Ela quis, sabe, coach? Aquele velho curso que você aprende a vender curso? É tipo isso. Eu apliquei essa belezinha e agora eu quero replicar. Eu quero muito saber a opinião de vocês que são profissionais ativos, profissionais que utilizam. E eu quero muito ver o que vocês vão dizer sobre isso, porque assim, tô preparada para minha angústia ou para me enaltecer vocês no final, entendeu? Ah, bom. Vou puxar aqui um pouquinho, né? Eu acho que as empresas, elas estão agindo no impulso sem ter processos. Eu até publiquei um conteúdo recentemente no meu LinkedIn falando um pouco sobre isso. A inteligência artificial está aí, não é algo tão recente, né? A gente está falando de coisas que a gente começou a discutir em 2022, mas tem gente que estuda inteligência artificial desde 2000, né? Em faculdade, com cursos e tal. E aí, óbvio, agora saiu do 2000 lá, que era algo intangível, para algo palpável, igual na época dos computadores. Então, a gente consegue começar a usar. Mas se a empresa não tiver processo para implementação de qualquer etapa do seu dia a dia ali para a inteligência artificial, vai se dar mal. Essa empresa que fez isso, eu cheguei a ver um pouco do processo, várias outras empresas meio que enalteceram o que eles fizeram, no sentido de que, tá vendo, realmente, os profissionais que não se atualizam, etc, etc. Ouso dizer que eles se deram muito mal em relação a isso. Podem não divulgar, mas eu acredito muito que eles devem ter se dado mal, porque do dia para a noite você toma uma atitude, duvido muito que tivessem algum tipo de processo ali para justificar isso de forma coerente, não tinha mais uma pessoa ali para operar, né? E quando a gente fala de inteligência artificial, é aquilo. Você acabou de usar uma frase do tipo, como é que o nosso cliente vai pedir ali se ele não sabe nem pedir para a gente o que ele quer? Se você não souber pedir para a inteligência artificial, ela não vai te trazer o resultado. Ela vai alucinar. Outro dia eu pedi para analisar um exame meu que eu já sabia o resultado e ela me trouxe um resultado completamente diferente. E eu sou uma pessoa que faço uso. Então, assim, me assusta um pouco quando as pessoas começam a ter esse tipo de comportamento do tipo, não vai substituir a gente, etc. Que eu não acredito que nem daqui 100 anos isso vai acontecer. A gente não tem computador para processar isso, substituição de um humano. Então, um cara vai lá e toma uma atitude de 700 pessoas na rua do dia para a noite, ele vai ter que recontratar todo mundo, vai sair mais caro para ele. Sim, certeza. A gente já teve até exemplos de outras empresas que tentaram fazer isso e, assim, se arrependeram geral. Eu sou totalmente contra, porque, como a Dani falou, a inteligência artificial por si só, ela não é nada. É uma inteligência artificial, assim como ela é um computador. Se você não souber operá-la, ela vai estar ali parada, entendeu? E esse caso, Dani, que você falou, até dos exames, eu cheguei a fazer um teste com 3 diferentes e 3 deram diagnósticos diferentes. Eu falei, então, assim, você fica sem saber, né, até que ponto ela está sendo sincera, até com o próprio trabalho. Se você não tem um certo entendimento daquilo que você está fazendo, às vezes ela vai te passar uma coisa que não tem a ver, né? E acaba, em vez de te ajudar, vai estar piorando aí o seu cenário, principalmente para a gente que lida com pessoas com nichos diferentes. No meu caso, assim, eu tenho o ChatGPT, eu uso mais do que as outras, mas hoje eu uso mais ou menos 23 inteligências artificiais por dia. Cada uma para alguma coisa diferente. Eu tenho uma lista, assim, que ficam todas abertas, porque eu preciso mesmo, né? Então, o meu tempo acaba, assim, sendo muito mais produtivo, né? Porque me ajuda muito. Mas, se eu não souber falar para ela o que eu quero também, saem umas coisas, assim, absurdas. Não é? E aí, eu tenho um chat GPT para cada cliente, que eu acabei montando um para cada, porque daí eu só falo, ele já sabe do que eu estou falando. Mas tem algumas coisas que, se eu não presto atenção, porque eu já vi pessoas que pedem a inteligência artificial, escreve ali uma copy, ele copia e cola. E quando você vai ler, tem uns absurdos, assim. Então, se você não tiver o entendimento,
ela, em vez de te ajudar, ela vai piorar completamente o seu trabalho. E aí, no caso dessa empresa, eu, assim, tenho certeza que eles se deram mal e se arrependeram muito. Tentaram fazer uma jogada de marketing falando que foi bom, que foi a melhor decisão da vida deles, mas eu tenho certeza absoluta que não é. E, como você falou, Pri, não vai roubar, não vai. Ou a gente se capacita para poder usá-la, né? O que pode acontecer é isso, nós vamos ficar para trás, porque diariamente elas são atualizadas. Mas a questão de trocar, de perder o emprego para ela, eu acho que não. Né? Como a Dani falou mesmo, nem daqui 100 anos. Acho que é muito aquela pegada do a televisão vai erradicar o rádio. Ou então, pior, os iPads vão acabar com os livros. Sim. Eu acho que é literalmente a mesma coisa. Assusta, porque não tem como negar, né? A capacidade é tremenda. Mas vocês falaram disso de respostas diferentes. Eu lembrei que a Babi, uma vez, a gente estava no grupo falando sobre isso, testando coisas novas e tal. E eu lembro que ela... Foi a primeira vez que saiu que o Gemini, ele ia indicar produtos. E aí veio aquele susto. Porque o Gemini é do próprio Google. E então ele é o primeiro resultado que aparece. E a gente sabe que existe uma coisa chamada preguiça de leitura, né? Então, na hora que... Eu não sei se foi a Babi agora ou a Laura que citou, mas eu lembro que elas mencionaram no grupo, tipo, gente, tá acontecendo isso. E a Babi fez um teste simples. Ela colocou lá uma necessidade X. Sei lá, pele ressecada, o que você me indica, qual o melhor produto. Foi uma coisa muito superficial. Aliás, alguma coisa que envolvia remédio. Agora eu não lembro se era sinto uma dor XPTO, alguma coisa assim, não lembro. Mas eu lembro que teve algo a ver com isso. Muito louco, porque ela fez 3 ou 2 pesquisas no Gemini. Ela não mudou nada. Foi no mesmo lugar. As 2 pesquisas foram resultados diferentes. Então, no primeiro, ele indicou um produto que era, inclusive, indicado apenas por médico. Então, olha que perigo, né? De eu ir na farmácia e comprar qualquer produto sem receita. E esse produto não precisava de receita a propósito. Num segundo momento, ele indicou que era melhor procurar um médico. Não, procure um médico, se oriente melhor, faça uma consulta, porque pode ser algumas coisas. Mas o primeiro foi com produto. E aí entra um assunto que, inclusive, é um dos que não roteirizei, mas que eu fiquei sabendo essa semana. As empresas vão ter que se adequar, né? Porque hoje em dia não é mais CEO só, apenas, né? Se você quer, eu até não sabia, mas se você quer aparecer nas inteligências artificiais, e aí eu nem vou mencionar nenhuma, porque pode ser diversas, como o Dani acabou de colocar. Mas ele colocou o seguinte: você tem que praticar tanto CEO quanto GO. E eu fiquei assim, cara, eu nem sabia desse termo, eu conheci essa semana, tá? Eu vou abrir isso, que pode até parecer um pouco atrasado, né, pra minha área. Mas eu fiquei chocada, porque eu falei assim, cara, mas como assim? GO não é só uma geolocalização? Não. Agora o GO é para você se localizar dentro das inteligências artificiais. Então, se você quer ser indicado por elas, você precisa se atualizar. E aí me assusta um pouco, porque será que todas as fontes que são ótimas, confiáveis, de médicos renomados, que estudam de verdade, vão aparecer como os resultados? O que é que vocês pensam disso? Porque, assim, tô com medo. Tô com medo. Assim como na inteligência artificial ela vai trazer resultados, eu vou usar o exemplo do ChatGPT, que é uma das que eu mais uso também para a parte de conteúdo, porque é aquilo, né? Se a gente for pegar, tem um site lá que te indica IA para qualquer coisa do planeta, né? Mas se você for usar todas, você vai começar a perder rastreabilidade de um monte de coisa que você já criou. O Dani falou, né? Ele tem um GPT para cada cliente dele. Eu tenho dentro do meu GPT um projeto para cada ação minha ali, ou para cada consultoria, enfim, que eu presto. Se eu for usar o Gemini para isso, eu já perdi o que eu tenho de histórico no GPT. Então, assim, meio que deu uma centralizada a parte de pesquisa ali. Então, eu vou usar o exemplo do GPT. Eu fui fazer uma pesquisa, inclusive, para o nosso podcast aqui, para trazer alguns dados. E aí, quando a gente desce na plataforma lá do GPT e pede para ele trazer dados, se ele não achar aquela informação em algum lugar, ele vai enfiar uma fonte qualquer e vai te trazer o dado, se você deixar a pergunta muito aberta. Então, talvez esses médicos não estejam lá, talvez eles nunca irão aparecer se eles não se adequarem, enfim, em base de conteúdo, etc. Ou talvez eles apareçam, mas eles vão aparecer com outras fontes talvez não tão confiáveis assim, ou fontes fantasiosas do próprio GPT. Por isso que tem que ter aquele cuidado da curadoria daquilo que você está recebendo de resposta. Por exemplo, eu recebi que... Eu vou dar um exemplo muito claro do que aconteceu comigo hoje. Ai, que medo.
fiz uma pesquisa para trazer para a gente os dados. E aí, a plataforma GPT me trouxe que o Brasil ele é o 4º país do mundo que mais usa chat GPT. Só que aí, quando você fala isso, você fala, caraca, né, gente? A gente tem... Quantos milhões de brasileiros? São 200 milhões no Brasil? Por aí. Uhum. Aí você fala assim... Aí eu fui pedir para ela aprofundar. Ela aprofundou e me trouxe que em torno de 50% a 60% da nossa população disse em alguma pesquisa que já faz uso de inteligência artificial. Você fala, caraca, né, velho? É um número muito grande. Aí Sim. você vai pesquisar quem que tá na frente. África, Nigéria. Aí você, nossa... Aí, exato. Aí você fala, não acho que esse dado tá correto. Você entendeu? Aí eu comecei a aprofundar. Aí você tem que começar a descer. Tá vendo por que é importante ter análise crítica da informação? Se eu pego esse dado que ele me trouxe e eu tô verbalizando aqui, não é um dado correto, tá, gente? É um dado incorreto, eu tô dando como exemplo. Mas se eu verbalizo aqui ele como uma verdade, ele saiu no chat GPT. Ele me trouxe uma fonte, tá? Sim. Ele me trouxe a fonte da Forbes. Meu clico, Deus! Pois é, Dani, eu fiquei um pouco assustada. E aí, quando eu entrei no site da Forbes, ele tem realmente uma informação lá, só que não é dentro do contexto que eu pedi, entendeu? Ele trouxe um recorte, não está dentro do contexto completo. É importante, eu estou desviando um pouco da pergunta inicial, mas mais por conta disso, né? Imagina. Hoje eu estou muito preocupada com os conteúdos que eu publico, por exemplo, estarem também em inteligência artificial. Então, eu já tenho, por exemplo, pessoas na empresa que eu trabalho que quando elas vão digitar de onde elas vieram, elas falam, vim de ChatGPT, vim do Perplexity, porque a empresa já está sendo citada como, tá, dentro das ferramentas. Mas me preocupa sob quais contextos elas foram citadas também. Então, assim, será que minha empresa foi citada dentro de um contexto de pesquisa legal ou não? Porque a informação que eu tenho aqui, por exemplo, não foi uma informação para o nosso podcast, uma informação bacana, que não está correta. Isso, Então, e isso acaba, assim, manchando a imagem da empresa, né? Porque como do jeito que a Pri se assustou eu também, falei, gente, na Forbes, não é o nosso primeiro pensamento. Aí você clica, você vai ver, não, realmente a informação tá lá, mas ele trouxe, sabe, matéria de jornal sensacionalista? Eu me senti recebendo a informação dessa forma. Tipo, ele tirou um raio-x. Você não queria essa informação? Tá aqui, pá. Mas qual o contexto geral, entendeu? Aí eu fui ler a matéria. Aí na matéria mostra, ó, em população, se a gente for comparar com outros países, inclusive Estados Unidos, é óbvio que a gente está muito atrás. Porque lá eles têm uma população infinitamente maior que usa muito mais. Mas em termos de aceitação, eu acho que até pelo povo brasileiro tá judiado, de certa forma, com tanta coisa, a gente aceita mais. Então, assim, se for analisar em termos de aceitação, nós estamos lá na frente. A gente aceitou super ferramentas de inteligência artificial. Mas quando fala em termos numéricos, é óbvio que não. A gente está muito atrás. E essa questão, até assim, da inteligência artificial está indicando, né? Por exemplo, hoje, quando você vai fazer qualquer campanha em tráfego pago, o Google Ads, por exemplo, né? Eles forçam você ao máximo para que você use a inteligência artificial dele. Assim, não quer que você crie o seu público, não quer que você ali destrincha onde você quer chegar. Não, ele fala para você assim, não, eu vou fazer, eu vou entregar. E eu fiz um teste recentemente para um cliente e realmente a campanha que ele fez me entregou mais números do que a que eu fiz. Só que em relatório, na real, não foi. Então, eu fiquei com isso uma pulguinha atrás da orelha. Eu falei assim, até que ponto foi real esses números? E até que ponto, né, ele está tentando me induzir a fazer algo, mas ele também não está entregando o que realmente o meu cliente precisa. Então, isso é preocupante. Eu acho que é preocupante isso. Da questão, assim, os melhores médicos, assim, se eles não estiverem suscetíveis, né, à inteligência artificial, talvez eles vão ficar para trás e até esquecidos. Infelizmente. Exato. Ai, eu fiquei pensando, eu fiz um episódio com um amigo meu que é programador. Inclusive, ele tá lançando uma plataforma super bacana para quem é microempreendedor e tudo mais. E a gente falou uma coisa no episódio que, nossa, vocês me falaram agora, em outras palavras. Que ele comentou o seguinte, eu nunca tinha pensado nisso, mas ele falou o seguinte, você tem noção que os médicos atuais estão tudo se formando com inteligência artificial?
Até que ponto? Porque assim, a gente já meio que conhece o santo é virose, né? Apareceu no médico é virose. Mas até que ponto até vai ultrapassar essa virose, sabe? Até que ponto a gente vai se sentir mais confiantes. Eu lembro que uma vez eu fui numa ginecologista e ela era muito novinha. Na época eu ainda era menor de idade, inclusive, fui com a minha mãe e tal, mas ela era muito novinha, ela tinha, sei lá, 30 e poucos anos só. E eu lembro que eu fiz várias perguntas para ela. Na época, minha mãe tinha abominação por anticoncepcional. Até porque na época da minha mãe, anticoncepcional era muito, realmente aterrorizante, né? Tinha mulheres que morriam porque tinham trombose, era muito hormônio. E na minha época já era diferente, quando eu era mais nova. E aí, quando a médica indicou, minha mãe quis matar a médica. Falou, essa médica tá maluca. E quando eu perguntei, mas mãe, vamos ouvir ela, tipo, vamos tirar dúvida, vamos perguntar. Aí ela não quis ficar feia, sabe? Aí ela deixou eu perguntar, a médica me deixou muito confortável e ela me fez acreditar que aquilo ia me ajudar. Até porque eu também estava passando por ela por conta de um dermatologista. Eu estava fazendo um tratamento há mais de 5 anos dermatológico e não estava resolvendo. E aí ele falou, Pri, eu acho que é bacana você passar por uma ginecologista, conversa com ela, tira as dúvidas, eu acho que vai ser bacana. Ela me passou uma bateria de exames minuciosa. Lembro que na época eu falei, precisa de tudo isso? E ela precisa? Para me ter certeza do que eu vou te indicar. Então ela me passou muita confiança. E quando eu fui conversar com a minha mãe depois, eu tive que perguntar. Eu falei, mãe, foi alguma coisa que ela disse? Foi alguma coisa? Foi a indicação dela, da solução? O que foi? Ela, filha, era muito nova. Ela não sabe ainda do que ela tá falando. E aí eu percebi que é uma coisa que a gente precisa tirar isso, né? Porque as crianças, tudo bem que, infelizmente, né? A nova geração tá meio que contra os estudos e que medo disso 2.0. Mas eu fico pensando o seguinte... Eu não tive inteligência artificial, eu não tinha nenhum WhatsApp na minha formação. Então, fico pensando, na época, os professores tentavam proibir o Wikipedia, porque na época, até hoje, né, não tem como ser uma fonte confiável, porque é muita gente que colabora para aquilo tá ali. Então, pode até ser ridículo, mas é como a Dani falou, será que compensa você trazer como verdade absoluta? Algo que você não pode afirmar com certeza. E as inteligências artificiais estão trazendo um pouco disso, assim, eu acho, né? E com a opinião de vocês, eu tô materializando um pouco mais isso. E quando ele comentou isso, o meu amigo, o João, inclusive, ele falou sobre isso, eu falei, cara, é verdade, como é que a gente vai confiar? Eu sou uma pessoa, gente, que eu sou o oposto do hipocondríaco. Eu odeio tomar remédio, porque eu tenho medo do efeito colateral dele. Então, eu não sou o tipo de pessoa que, tô com dor de cabeça, vou tomar um Dorflex. Não, eu vou tomar uma água, porque eu não lembro qual a quantidade de água que eu tomei hoje. Eu vou fechar um pouco o olho. Eu trabalho aqui com 5 telas. É o iPad, o computador, é a tela, é os 2 celulares. Será que não é o excesso de luz? Então, eu sou o contra. Mas, ao mesmo tempo, eu tento ser não o inverso, ou versus, né, que também acontece muito. Eu confesso que eu atrasei um pouco o propósito na inteligência artificial. Por conta disso, eu tive esses receios. E vocês estão trazendo um pouco sobre tá tudo bem ter coisas que você não acredita fielmente, eu acho, né? Que vocês trouxeram um pouco disso, assim, pra mim, na minha percepção. E eu queria citar que eu mencionei pra vocês um episódio do Braincast. Eu falei, cara, por favor, escutem, porque eu quero muito falar sobre isso, principalmente porque eu tô muito realizada que vai ter os 2 gêneros aqui pra gente conversar. E eu quero muito trazer isso. Porque quando ela citou no podcast, que inclusive ela é a única mulher lá das apresentações da mesa, ela citou isso, foi uma coisa que eu, como mulher, eu falei, é isso. É isso que eu pensava. E, por favor, Dani, pode expor também a sua opinião, não se exclua disso, não. Não é só entre as minas do episódio, não. Mas só para pincelar um pouco sobre o que eu quero muito discutir, é que ela falou sobre o uso e perguntaram, né? Os caras perguntaram, você usa? E ela falou, eu ainda não uso. Eu acho que isso também é um pouco da minha oferta de trabalho, né? Eu consigo falar isso, eu entrego de forma orgânica. Mas aí ela acrescentou por que ela faz isso. E aí eu me senti um pouco na pele dela. Porque eu confesso que, eu não sei se eu comentei isso com vocês, mas eu ainda não uso como eu deveria usar no meu dia a dia profissional. Tem muita coisa que eu não faço. Já usei, não vou negar aqui, mas eu deveria usar mais. Isso que o Dani falou é muito importante. Ele usar 23 inteligências artificiais diariamente é porque otimiza o trabalho dele. Só que, até que ponto ser bacana, porque o Dani é atualizado, porque ele é inteligente, porque ele pensa no futuro. E até que ponto a Dani vai ser preguiçosa? Até que ponto a Dani
Será que eu vou confiar no trabalho dela? Porque afinal ela tá usando tanta inteligência artificial. E ela completou com uma coisa que eu achei muito bacana. Ela trabalha com redação publicitária, a do Braincast, né? E que pecado que eu esqueci o nome dela. Mas é que ela quase não cita também. Mas ela fala o seguinte: não importa qual inteligência você usa, não existe você utilizar qualquer uma sem revisão depois. Porque é exatamente o que a Dani falou. Não interessa qual finalidade você utiliza e como você utiliza. Se você não revisar depois, você usou só mais uma ferramenta e pode ter sido à toa. Porque se a revisão não existe, você está dando como verdade absoluta uma coisa que ela tirou de uma fonte qualquer. E aí você vê lá Forbes como fonte? Ah, é confiável. Não, gente, não é confiável. Aprofunde, como a Dani fez, ó, a importância disso. E aí eu quero abrir isso com vocês. O que vocês acham disso, se vocês concordam ou se discordam. E eu queria muito também, principalmente, entender. Dani, já aconteceu esse cenário com você? Tipo, você já ficou nesse pensamento de eu acho que a gente é sempre subjugada no nosso trabalho, não tem como. E não importa a profissão também. Mas já aconteceu esse impacto direto com a inteligência artificial? Porque ela me colocou uma insegurança. Quando ela falou isso, eu falei, é a minha insegurança. Eu tenho medo de alguém apontar que eu não tô mais capacitado o suficiente porque eu tô usando inteligência artificial. Eu acho que, como mulher, nós já seremos julgadas com capacidade ou não, sendo mulher ou não. Ou sendo mulher não, sendo mulher. Então, assim, se você faz uso ou se você não faz uso, você vai ser julgada. Então, eu vou facilitar meu trabalho, vou facilitar minha vida. Facilitando minha vida, eu vou usar a inteligência artificial. Você está satisfeito? Legal? Você não tá satisfeito? O problema é seu. Mas eu demorei anos para me colocar nessa caixinha, tá, Pri? Foram anos de me achar incapacitada. Daria pra gente fazer só um podcast sobre esse tema. Você ter uma noção de eu me achar incapaz, de eu achar que eu não servia para a cadeira. Hoje eu ocupo um cargo de liderança. Por muito tempo, eu me achei incapacitada para um cargo de liderança, né? Putz, não, uma gerente de marketing mulher, imagina. Ou na época, como eu fui coordenadora já, que eu fiz lançamento de produtos imobiliários, imagina. Não, eu não tenho essa capacidade. Foram anos de terapia para me colocar na casinha de não. Eu tenho essa capacidade, eu vou me atualizar sim com essas ferramentas, eu vou usar a inteligência artificial sim, porque ela facilita meu trabalho, mas óbvio, com uma análise crítica. Então hoje eu uso inteligência artificial para me ajudar a fazer briefing. É um saco fazer briefing para agência. Você tem que detalhar. Gente, a gente sabe, e eu já fui de agência, entendeu? Eu recebia briefing de cliente, eu queria socar o cliente, falava, o cliente pediu 3 coisas aqui, eu não consigo tirar uma. Sabe? Então, eu uso inteligência artificial para pedir briefing. Ela me ajudar a tirar da minha cabeça o que eu quero, de uma maneira que seja legal. Uso inteligência artificial para me ajudar a revisitar conteúdo. Uso inteligência artificial para me ajudar a fazer roteiro. Uso inteligência artificial para me fazer imagem. Então, assim, eu tô tentando fazer vídeos agora. Fiz alguns testes com vídeo no VO3. E eu vou continuar usando inteligência artificial para absolutamente tudo aquilo que eu puder facilitar a minha vida. Para análise de relatório. Gente, hoje eu não perco mais 1 hora do meu dia analisando relatório. Eu recebo os relatórios, eu jogo na inteligência artificial, ela resume para mim, depois eu pincelo as informações que eu mais preciso. Por que eu vou ficar lendo relatórios de 70, 80 páginas? Às vezes eu vou ler aquilo, eu não vou nem conseguir absorver, meu cérebro não absorve mais. Eu tive 2 burnout, gente. DH aqui, eu não ia conseguir também. Exato! Agora, assim, eu acho que, como mulher, a gente tem que se colocar no papel de sou mulher, mas eu sou uma ótima profissional e se posicionar como, sem medo. Porque se a gente se colocar naquela posição de acho que eu não vou usar não, porque ele vai me julgar, aí é que você vai ser julgado, você já tá abrindo precedente você mesma se julgando. Então, dane-se quem tá falando, desculpa o micro palavrãozinho. Dane-se quem tá falando. Foi um pi. Põe lá depois, tá? Que isso? Eu não vou deixar de usar a ferramenta para isso. Até porque, cara, o que eu ganhei de produtividade no meu dia a dia, começando a usar essas ferramentas, tá escrito no gibi. Eu acho que, assim, é muito mais fácil a gente entrar naquele lugar de... Eu lembro dessa fala da menina no podcast, e eu acho que ok ela se posicionar da forma orgânica também, não vejo nada contra, mas é muito mais fácil a gente cair naquele lugar de... acho que eu não vou usar por causa disso, por medo de talvez eu não consiga usar, do que se realmente dar a cara, ir lá e tentar usar a ferramenta, pedir ajuda, porque ninguém sabe tudo hoje, tá todo mundo aprendendo ao mesmo tempo, e meter a cara. Tem muitos grupos de mulheres hoje que são só de inteligência artificial,
Eu estou em vários, inclusive, de mulheres que estão ali à frente de empresas, de startups que vendem soluções de inteligência artificial. Não sei, vocês veem o quanto que isso é importante até para o nosso mercado de trabalho, sabe? Então, isso me ajudou muito a me colocar nesse lugar de empoderamento. Foi difícil, demorei uns 20 anos para conseguir fazer isso. Talvez escorregue em algum momento, espero que não, mas me coloquei, vou continuar usando, e é isso. Fico até feliz de estar aqui participando com duas mulheres totalmente ponderadas, né? Porque, gente, infelizmente, o nosso país ele é machista, né? E independente de profissão, de inteligência artificial, eles têm essa visão. A gente vê isso até mesmo a questão de salário, né? Hoje em dia, você executa um trabalho melhor do que um homem e você vai ganhar menos que ele simplesmente porque você é mulher. O que é ridículo, né? No mundo que a gente vive hoje. E aí, voltando nessa questão da inteligência artificial, vou até dar um exemplozinho que aconteceu comigo, né? Eu trabalhei numa empresa, acabei desenvolvendo uma série animada para essa empresa. Eu criei os mascotinhos, fiz vídeos, episódios, tudo, né? E aí eu ouvi do dono da empresa assim, não é você que fez, foi a inteligência artificial. Eu falei, beleza, aquilo eu engoli seco, né? Vai lá Eu e não faz trabalho isso. mais, não trabalho mais nessa empresa, e agora ele não tem quem consiga continuar o trabalho dos bonequinhos. A minha Olha resposta só. foi essa. Foi a inteligência artificial, não fui eu. Né? Falei, agora sim. Então, assim, são coisas que a gente ouve por estar usando inteligência artificial. E isso, por mais que seja piadinha, a gente entende que é um pouquinho de verdade que a pessoa vê. Então, a pessoa entra lá na minha sala e vê que eu estou com várias telas abertas, assim. Eu estou otimizando o meu tempo usando a inteligência artificial. Mas ela não está fazendo tudo por mim. Eu estou trabalhando com ela, né? Mas essas piadinhas, gente, todos os dias, um ou outro eu escuto. Mas é a inteligência artificial que fez. Mas também você usou o ChatGPT. Só que eles não entendem se a gente colocar eles sentado ali na frente e falar, executa o mesmo que a gente executou, para ver se eles vão conseguir, né? Isso a gente tem ouvido bastante. Modéstia à parte, gente, se você colocar no ChatGPT, ele faz umas artes tão horríveis. Horríveis! Gente, eu não sei se a gente vai lançar no Elas no RD uma identidade nova visual. Porque, querendo ou não, a gente fez ano passado muito nas coxas, porque foi na pressa, né? A gente se formou um mês antes ou menos, eu acho. E esse ano a gente falou, não, pô, somos embaixadoras, vamos profissionalizar o negócio. Por favor. Quando a gente pensou numa identidade visual, a gente chegou a usar o ChatGPT, mas para dar uma noção, para dar um norte, porque a gente estava muito às cegas. O que a gente usa? A gente não tinha nenhuma ideia, a gente só tinha uma história. 6 mulheres de 6 cidades completamente diferentes, que inclusive estado só se repete para mim e pra Jenny, porque o resto é tudo cada um de um canto. E é isso. E a gente fez um conteúdo bacaninha, algumas pessoas curtiram, e é isso, essa é a nossa história. E aí a Babi colocou no chat, e ele desenvolveu umas coisas legais, mas assim, todas horríveis. Horríveis. Eram muito para dar um norte, para falar assim, a partir daqui dá para você pensar em alguma coisinha bacana. Mas eram muito, muito cru, muito feio. Não vou mentir que eu não use para qualquer brand que um cliente me peça, mas o que eu uso? Eu não peço nem para ele criar imagem, eu peço para ele me dar uma ideia da questão assim, olha, o segmento é esse, então que cor é mais para esse lado, esse tipo de coisa. Então são ideias, eu não peço nem para ele criar um exemplo, porque senão minha cabeça já bagunça tudo. Já buga. E vocês falaram disso, sabe o que eu pensei? Essa semana eu tava putíssima, revoltada com esse rolê de você dar valor ao trabalho do outro. Gente, eu sou tão contra isso, tão contra. E eu não é só pensando em mim, não. Eu penso, inclusive, nas profissões que são mais descriminalizadas, como, por exemplo, o artista. O artista é muito descredibilizado na sociedade, porque é só um desenho. Esse só, inclusive, eu fico pra morrer. Quando eu vou pro meu designer, que eu trabalho, e eu nunca peço, é só um ajuste X. Eu nunca peço, porque esse só é carregado de tanta coisa. Às vezes esse só se transforma em uma demanda de 3 dias, sabe? Então eu não gosto. E aí eu fico pensando, isso que eles fizeram foi descredibilizar uma profissão que é muito séria. A gente tá nesse processo da identidade visual do Elas há pouco mais de 2 meses e meio. E eu ainda considero pouco. E a gente não chegou no processo final, só para deixar claro. E quando um cliente meu fecha, inclusive eu tive um orçamento semana passada de uma identidade visual, quando ele pediu, foi maravilhoso, tá, gente? Ele mandou um PPT de um concorrente e falou, eu quero assim. Exatamente assim. Você faz. Eu achei lindo. Esse é maravilhoso.
trabalhoso, né, inclusive. Sim. Eu acho que esse é pior do que pedir pro chat GPT. Porque assim, você ainda tá deixando um pouco aberto no chat GPT, sabe? A pessoa não tá criando muita pretensão de tipo, o que será que vai sair? O que a Dani vai me entregar? Né? Com aquela pretensão que ela ainda ia fazer. Mas é pior ainda quando você coloca, eu quero exatamente isso. Só que diferente. É tipo, eu gostei, mas dá um tchan, porque tá faltando alguma coisa. Acho que é um tchan. Eu colocaria uma Carla Pérez, fácil. Se alguém me pedisse um tchan, não dá. É Não aquela dá. questão do assim, ó, pode copiar, mas não faz igual. Eu ia falar isso agora. Copia, mas não faz igual. Só muda Não, assim. péssimo. E eu acho que é um pouco disso. Eu nem acho que eu tô fugindo do tempo e é assim que funciona. O que é pior também com o Dani, que foi o que ele falou sobre. Não foi você que fez. Sim. Só que assim, se você for lá fazer, não é bem bacana. Essa semana aconteceu com um amigo meu artista. Me pediram para fazer um trabalho que, gente, eu não sou designer, eu não sou ilustradora, gostaria, inclusive, mas por hobby. E aí eu faço esses letterings, por brincadeira, por hobby e tal. Eu já até vendi, mas eu levei para terapia. Eu levei para terapia, eu falei assim, tá me pedindo para pagar por educação. Aí a minha terapeuta falou assim, mas querida, alguém paga para ser educado na sua sociedade? Porque mas eu cheguei a considerar, porque era um hobby ainda, eu tava começando a me aprimorar. E aí me pediram profissionalmente, eu falei, olha, você quer uma coisa bacana, você quer uma coisa legal? Eu tenho um amigo que ele é fera nisso. Quando ele viu o trabalho dele, ele falou, nossa, é isso que eu quero. É isso, vai ser muito bacana. Aí eu falei, olha, como é um negócio pra igreja, fala que é da igreja, porque ele também é da igreja. Ele também faz projetos pra igreja, então ele vai fazer um preço bacana e tal. E o cara me fica puto, porque meu amigo cobrou um valor X, que inclusive eu achei pouco. Falei, com certeza ele só cobrou isso porque era pra igreja. Ele ficou puto, aí eu falei assim, você sabe qual é a complexidade? Você sabe quanto tempo ele vai demorar? Porque já teve um projeto que ele pegou da igreja, que ele comentou comigo, que ele demorou um mês. Porque ele teve um bloqueio criativo ferrado e ele não conseguia sair do lugar. Então, eu tenho esse critério comigo. Pode ser um cara que eu chame pra cortar a madeira da minha mesa que nem eu pedi no mês passado que eu precisei. Pode ser um cara que eu precise chamar pra trocar a resistência do meu chuveiro. Eu sei trocar a resistência do chuveiro, então pronto, eu já tenho que assumir que aquilo vai ser um custo. Sim. E eu acho o fim você cobrar, porque, poxa, o cara se deslocou da sua casa, o cara que nem o Morango do Amor atualmente. Vou usar como exemplo, assim como eu coloquei, inclusive comprei o meu, estou ansiosíssima para comer e vocês foram minha prioridade antes do Morango do Amor. Então logo depois teremos cenas. Ai, eu também, tô muito fissurada nessa trend. E aí, quando eu fui atrás, eu confesso que eu achei caro R$20. Só que eu não fui pra confeiteira jogar na cara dela. Você tá maluca, mulher? Você me cobrou R$20 por um morango? Da onde você tá tirando isso? Não! É um valor. Eu não sei. Sabe por que eu tô comprando e não tô fazendo? Porque eu sei que não é fácil. Então, assim, eu achei caro. Mesmo porque não é vou negar. experiência também, né? Exatamente. Outra, eu vou gravar. Olha que sensorial. Não vai ser um bagulho que eu só vou comer e vou ver se tá bom. Eu vou gravar, vou dividir. Inclusive, passei, acho que 2 semanas falando pra todo mundo ao meu redor que, tipo, eu quero muito. E ninguém ao meu redor fazia. Então, foi toda uma experiência de encontrar a pessoa. Aí, depois, foi de ver se o valor dela compensa pra mim. E a de R$20 pra essa que eu encontrei de 12, não é em referência à qualidade. Eu encontrei uma menina que, inclusive, vende a 8, mas ela mora do outro lado da cidade. E aí, me custaria R$20 só a entrega. E aí, não compensava eu pagar os R$20 da outra que o frete era grátis? Exato. Então, eu sinto um pouco disso, vocês falando isso agora. Dani vai saber falar melhor do que eu. É uma das coisas mais difíceis que, na minha opinião, se tem uma coisa que é demorada e difícil, é criação de marca. Não sei vocês. Mesmo porque não é só a criação da logo. Você tem todo uma... Porque, assim, para você chegar para o dono da empresa, você vai ter que contar a história daquela logo. Por que você desenvolveu assim? Por que disso? Por que essa cor? Por que esse formato? Por que aquela curva? Exato. Tudo tem um porquê. E assim, é o tipo de sensibilidade que a inteligência artificial não tem ainda, né? Ela é uma coisa mecânica. Você fala, eu quero isso, 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 ela vai fazer exatamente isso. Ela não vai se aprofundar, não vai entender a marca, a experiência, aquilo que você quer passar para o cliente. Então, e isso entra naquilo que a gente estava falando de perder o emprego, né? Eu acho que essa sensibilidade a inteligência artificial nunca vai ter.
Nunca Então, vai querendo ou não, sempre vai precisar da gente para isso. Então, é uma das coisas assim que me consola nesse sentido. E ó, pode se consolar muito, Dani, porque eu participei de uma palestra esses tempos atrás com alguns pesquisadores que, enfim, estudam sobre inteligência artificial há algum tempo, que inclusive estão envolvidos ali com empresas norte-americanas e tal. Eles falaram, que até eu trouxe no começo do nosso papo, a gente não tem capacidade de hardware. Ou seja, não existe equipamento no planeta que consiga simular o humano ainda. Então, assim, para a inteligência artificial conseguir fazer algo similar a gente não tem nem algo que exista ainda. Porque assim, a inteligência artificial, a gente está aqui vendo, né, um sisteminha, está com o chat GPT aberto, mas por trás do funcionamento dela, existe um monte de hardware ali atrás consumindo, né? E hoje não tem um hardware, eu não entendo muito tecnicamente disso, né? Tô trazendo uma informação que eu recebi. Cara, que simule, não existe. Simplesmente não existe. E não é que não existe, eles estão pensando em. Não existe, não tem nem projeção de se existir, porque assim, é algo inimaginável. Porque sensibilidade não dá para copiar, gente. Isso é. Né? Você tipo, não é. Aquilo, não tem como. Exato, não vamos chegar naquele filme Guerra das Máquinas que vem os robôs todos contra a gente. Eu sigo pedindo, mesmo por favor, e agradecendo. Já está velho, viu? Nossa, se tem uma geração Z assistindo esse episódio agora, fala, querida, que filme é esse? Isso. Ai, gente, não é pra geração Z. A propósito, eu adoro o filme, tem um robozinho que é do bem, que ajuda o Will Smith. Verdade, exato. O robô. Então, mas assim, das dúvidas, eu sigo pedindo, por favor, e agradecendo em todas as demandas. Eu tô consumindo mais água do planeta fazendo isso? Mas vai que, né? Pode não ser a Daniela de hoje, mas vai que a minha reencarnação daqui 1000 anos. Eu vi uma pesquisa que fala que é ruim. Que eu vi uma galera falando sobre isso, e aí eu vi um especialista falando, inclusive não usem, porque prejudica. E aí eu, curiosa, falei, chat GPT, por gentileza, se eu for gentil e educada ou simpática com você, prejudica a sua entrega? E ele fala que sim. Porque ele disse que quando você informaliza um conteúdo, ele tem a pretensão de entregar mais informalizado de volta para você também. E eu achei isso uma loucura. Meu cérebro fez um... E fora que você tá consumindo mais um exemplo mais tudo. Que teve. Esses dias eu estava fazendo uma cópia para um dos clientes, né? Nesse chat. E aí depois eu falei, cara, ficou muito bom. E aí eu respondi assim, não sei o que seria de mim sem você. Aí ele me respondeu assim, você é um anjo mesmo. Eu falei, pronto, apaixonou por mim. Cara, vocês viram o meme? Vocês viram o meme de uma mulher que ela publicou recentemente no Instagram? Eu dei muita risada. Ela pediu pro ChatGPT fazer alguma coisa que o ChatGPT não consegue fazer agora, eu não lembro o que é. Eu acho que era entregar alguma coisa pronta que ele não tem capacidade para. E o ChatGPT incorporou, ele falou assim, olha, eu vou precisar de um tempo para te entregar isso, então daqui a algum tempinho eu te entrego. E ficou lá, ó. Ai, eu vi. E aí depois ela voltou, perguntou, e ele, tipo, enrolando ela. Tipo, capacidade de um assistente de enrolar, sabe? E aí, eu vivenciei isso também recentemente com o ChatGPT. Eu pedi para ele me entregar um relatório, mas eu queria que ele me entregasse um relatório formatado já para uma entrega para um sistema específico. Eu sabia que ele não ia me entregar, eu queria brincar. E ele falou assim, tá bom, só um minutinho, eu vou precisar de mais algum tempo para te entregar isso. Perdão. E aí, ele ficou lá analisando um pouco, daí a pouco analisando apagou, como se ele tivesse me feito a entrega. E é isso, e morreu o assunto. E aí eu segui e falei assim, chat, eu tô esperando ainda, você vai conseguir fazer ou não? Aí ele veio, não, eu realmente não consigo te entregar nessa formatação e blá blá blá, entendeu? Olha só. E medo, capacidade humana de enrolação. Exato, tá aprendendo que não deve. Mas é porque ele tá... Mas é porque ele vai tentar te dar um jeito de entregar. É aquele esquema da alucinação, entendeu? Ele sempre vai tentar te trazer uma resposta, sendo ela verdade ou não. É que no caso do texto, ele consegue inventar uma resposta. No caso de um documento formatado, muitas vezes ele não vai conseguir, porque você está pedindo uma ação que ele não vai conseguir te entregar. Entende? Por exemplo, vídeos no VO3. Eu acho que o Dani está fazendo mais testes do que eu, inclusive. Mas até pouco tempo atrás, você não conseguia fazer vídeos no VO3 com crianças.
Sim. Ele bloqueava e não soltava. E que Agora bom. ele tá conseguindo. Sim, isso, Cara, isso que é bom legal. e não, porque, por exemplo, eu tenho uma amiga que a mãe dela vende amigurumis e ela queria fazer propagandas para a mãe dela de amigurumis. Então ela fez prompts pensando em construir um vídeo para amigurumis e os vídeos não saíam. Mas Assim, é que na hora eu já pensei em pornografia infantil. Eu já pensei direto mas Mas é nisso. exatamente por conta disso que o Google não tinha liberado ainda. E ainda mais que, assim, hoje, a qualidade de perfeição dos vídeos dele é muito grande. Então, assim, se você tentar fazer de uma maneira mais para um desenho, uma animação, legal, ele até entrega. Mas como Mas a maior é muito dele? real, assim... Né? Então, assim, quando é uma coisa muito, muito, muito realista, aí ele não entrega. Isso eu acho legal, Nossa, que susto, cara. Sabe que vocês me fizeram pensar em duas coisas. Primeiro, eu concordo com a Dani. Eu acho que a gente tem que parar com essa besteira de... Ai, o que as pessoas vão pensar? Elas sempre vão pensar alguma coisa e sempre vai ser prejudicando você, pensando mal de você, sempre. Sim. Nunca vai ser um bagulho bacana, nunca vai ser... Gente, meu cabelo azul já me fez tanto adquirir cliente quanto perder cliente. Eu já perdi cliente com ele falando, não, porque você tá se infantilizando, imagina que você não vai fazer com a minha marca. Nossa Assim senhora, como Deus. eu já ouvi o completo inverso. Eu já ouvi pessoas falando, homens inclusive, que me contrataram por conta do cabelo azul. Porque demonstra que eu tenho muita criatividade. E muita criatividade resolve problemas. Então eu já ouvi os dois, que eu tô me infantilizando e também que eu tô à frente do meu tempo, porque eu estou sendo original. Então, assim, sempre vai ter o que aponta. E essa semana eu explorei isso. Fizeram um pedido pra gente, e eu não vou muito a fundo, porque, né, é top secret, mas falaram assim, desenvolva um vídeo X. Eu vou pro RD desde 2018. Mas eu pensei, eu sou uma pessoa muito normal. Eu não tenho nenhuma história elaborada, não tenho uma super coisa que aconteceu comigo. Eu pensei assim, cara, inclusive eu e a Dani, a gente dividiu isso, e eu tive, tudo que ela falou, eu senti comigo. Eu falei, cara, eu também sinto que a minha participação é muito normal. Eu compro a passagem, na época de Floripa ainda, né? Comprava passagem, comprava hospedagem, ia, frequentava palestras, ia pra feira, fim. Não tinha nenhuma coisa assim de, ai meu Deus, eu preciso ir no... Se alguém me pedir uma história elaborada, eu preciso contar isso. E aí eu pensei. As meninas já tinham até entregue algumas coisas. Eu falei, cara, elas são muito rápidas, eu não tenho nenhuma história. Eu acho que eu vou ter que chamar a pessoa que me pediu, falar desculpa, não tenho nada para dizer. Até que um dia eu lembrei. Lembrei de um fatídico momento que eu vivi, só que eu pensei, não tem graça. Não tem graça, é só uma história, ok, atípica, loucura e tal. Aí eu falei, quer saber? Vou testar o chat. Vou testar o chat porque se ele me entregar isso aqui vai ser bacana. Aí eu contei a história pra ele, do jeito que eu contaria, que seria... Gente, eu sou filha de 2 paraibanos. Seria com muitos detalhes. Porque a gente não sabe só contar comi um cuscuz. A gente tem que contar qual cuscuz a gente comprou, onde a gente comprou, por que a gente comprou. A gente conta todo um contexto, entendeu? O nordestino gosta de história. Tipo o tipo do flocão, tá ligado? Isso que faz a diferença. O tipo do plástico que envolve ele. É muito aleatório. Muito aleatório. E aí eu peguei e contei pra ele com todos os meus detalhes sórdidos ali da história. Que foi o fatídico momento que foi o último de Floripa que eu me preparei. Eu comprei a passagem para terça-feira. E a inteligentíssima pessoa que vos fala inventou de ir pro salão de beleza retocar o azul no final de semana que antecedia. E eu não sei se vocês sabem, mas segunda-feira geralmente é o dia padrão que os salões fecham para limpeza. E domingo também geralmente não funciona. E aí eu fui no sábado e simplesmente a Sabesp achou de bom tom cancelar a água para manutenção naquele dia que eu fui fazer meu cabelinho. E que faltou água bem na minha vez, porque o salão tava com água suficiente para atender a demanda normal deles. Só que o meu cabelo, ele não é normal, ele é atípico. Ele, além de eu ter muito cabelo nessa cabeça, ele ainda é grosso. Então a facilidade que a Dani tem para abrir o fio, o meu é o contrário. Eu demoro mais de 8 horas para clarear o suficiente para pegar o azul. Porque ele é grosso e ele é muito escuro. Aí até abrir, eram 8 horas da noite. E 8 horas depois, a caixa já estava vazia. E aí a minha cabeleireira falou, não crie cânicos. Volta aqui terça-feira, a gente resolve. Terça-feira eu vou estar voando, querida. Que inclusive eu viajava na madrugada de segunda-feira. E aí eu contei toda essa história
pro chat, né? E tal. E eu falei, olha, eu quero uma história cativante e eu preciso contar tudo isso em 30 segundos. Você me ajuda? E, meu, ele me entregou. Ele me entregou sugestões de cenas. Eu lembro que a Dani... Eu mostrei o vídeo pra Dani. E aí, depois eu te mando, Dani, pra você entender também como ficou. Top! Mas ela falou assim, nossa, adorei seus cortes. Eu falei, foi o chat. Foi tudo chat. Adorei tudo. Porque ele falou, ó, nessa parte eu quero que você dê risada. Nessa parte seria bacana você fazer um close e tal. O close eu confesso que eu não fiz. Porque eu queria fazer uma coisa mais... Ai, conversa. Liguei para um amigo e tô conversando. Mas ele me entregou um bagulho, tipo, muito robuscado, que eu tive dificuldade até de, tipo assim, gravar a frase. Porque eu pensei, se eu não fizer assim, não vai ter os 30 segundos. E de ter feito. Eu mudei uma palavra ou outra, um artigo ou outro, e o vídeo ficou de 30 segundos, ele ficou em 40 segundos. E aí eu tive toda uma dificuldade, aí eu acelerei algumas partes, depois eu te mostro para você entender o contexto. Mas eu achei muito louco, e a audiência não crie cânicos também, que depois que soltar pro objetivo inicial, fui autorizada a postar, então depois eu vou subir, porque ficou realmente muito bom. Depois o contexto geral ficou muito bom. Mas eu achei muito louco isso, e nesse momento eu pensei, que foi na quinta-feira, eu acho. Eu tô perdendo tempo. Eu tô perdendo tempo querendo que eu tire coisas da minha cabeça que não vão sair de lá. Porque referência a gente tira das coisas. E o chat, se tem uma coisa que ele tem como base, é referências, porque nada é original dele. Nem pode também, né? Nem deve, até porque é rastreável e tal. E isso que vocês falaram, eu achei muito bacana. E emprega um pouco dos dois. O valor que você aplica ao seu trabalho, mas também o valor que você mesmo aplica no que você está entregando. A minha vontade é perguntar para os dois quais os chats que vocês mais usam. Rola um top 3? Sim. Fácil. Ah, então guardem. Guardem, porque vai rolar um bate-bola, eu quero muito saber. Porque a minha vontade é saber os 23 que o Dani usa. Não, o Dani tá muito avançado nesse rolê. Eu até mandei no nosso grupo lá do RD uma página do Notion que eu tenho todos, com os links para o pessoal poder... E ele é todo separado. Eu salvei, eu vi. Então ele é todo separado, o que é para vídeo, o que é para apresentação, porque, gente, facilita muito a vida. Meu, facilita muito. Eu quero esse Notion aí depois. Os meus estão salvos todos no favoritos do Google. Tá uma zona, meu negócio. Preciso organizar. Meu, eu sempre fui... Eu já fui fotógrafa também, né? Então, na faculdade, eu aprendi a recortar cabelo. Gente, de novo, eu não sou designer. Logo, eu demorava 1 ou 2 horas pra fazer. E cabelos encaracolados? Nossa, o black. É uma vida. Não dá. E aí, eu lembro que eu trabalho hoje com uma cliente que só uma cliente tem 5 lojas aqui no Brás. Então, tem muita foto com modelo. E tem modelo negra também. E aí eu falava, cara, eu não posso deixar esse cabelo maravilhoso horrível. Porque quando você corta um black sem um mínimo de atenção, fica horrível, fica horroroso. E o cabelo solto também, porque o cabelo liso é o melhor pra lidar. Porque quando você tem essas ondinhas que eu fiz, já ia cagar tudo na edição pra fazer. É verdade. E quando eu descobri um que só remove background. É claro que, se eu quiser em alta qualidade, eu tenho que pagar. Mas até a forma gratuita me ajuda muito, porque só para usar nas mídias sociais eu consigo fazer capa de Facebook, eu consigo fazer post. E, cara, menos de 5 segundos eu acho ele me entrega, ou 3 segundos ele me entrega. Então, otimiza muito tempo. E olha que... uma instalada no próprio celular, em que, assim, eu acabo de tirar a foto e ele já muda o cenário para mim. Então, ele faz esse recorte perfeito, mas é muito perfeito, de cabelo, tudo. E aí você fala, eu quero que o cenário de trás seja tal. Aí ele me dá já 4 opções. Mas fica muito perfeito. É assim, Caramba. quase imperceptível. E eu já tenho no celular. Então, assim, às vezes eu faço algum trabalho, eu tiro a foto já sai editada. Por causa dessa inteligência artificial. Até hoje, Photoshop, que é as ferramentas que eu mais uso. Photoshop, Illustrator, isso eu tenho que usar muito. Eles têm inteligência artificial dentro deles já. Né? Toda a generativa, até do Adobe Firefly. A generativa é muito boa do Photoshop, cara. Então, assim, o que a gente demorava horas para fazer uma edição, hoje em dia, gente, é minutos. Então, o nosso trabalho, assim, a minha demanda hoje em dia, eu falo que hoje eu trabalho no paraíso, né? Porque o meu Trello fica aberto, eu já tenho o mês inteiro programado do que eu tenho para fazer. Porque hoje em dia dá tempo de cumprir.
né? Antes não, eu fazia um cronograma, era batata. Eu atrasava 2, 3, 4 dias até para conseguir seguir aquele cronograma. E hoje não. Hoje em dia eu tenho tempo e assim dá para fazer algumas coisinhas a mais. Então, assim, a inteligência artificial, no meu caso, gente, otimiza muito o meu dia. Muito, muito mesmo. E nosso dia já não é fácil, né? É corrido demais. Então, para mim, é uma maravilha. Eu também, eu acho que assim, eu ganhei em produtividade, assim, muito. Eu fico com o meu, eu não uso o Trello, eu uso o ClickUp. Então, as atividadezinhas, só vou flegando e é isso. Agora eu descobri que dá para eu conseguir pelo meu celular, eu vou fazer essa configuração, eu mandar uma atividade para o ClickUp via áudio e ele cria a minha atividade lá, vou fazer isso no N8N. Caraca. Então, cara, e assim, e vai. E pra facilitar a nossa vida, porque trabalhar com marketing, comunicação, as outras variáveis, né, que tem da nossa área, que é trabalhar com social, trabalhar com edição de imagem, trabalhar com edição de vídeo, exige muito. Sim, até uma das coisas que o Vimo tem me ajudado muito. Às vezes eu faço alguma cena com drone, faltou alguma coisa. Ele completa a cena para mim, gente, é incrível. O próprio Premiere, né, da Adobe, ele tem essa ferramenta, que falta um pedacinho ali, ele pega e completa. Então, assim, gente, é incrível. Ou que antigamente eu teria que fazer o quê? Subir o drone novamente, refazer toda aquela filmagem, já economizei aí horas de trabalho. E até pensar também no que você ia completar, né? Sim. Porque às vezes a gente não sabe como completar, o que tá Exato, faltando. aquela travada assim, que você fala, meu Deus, o que eu faço? Não tá legal. A inteligência artificial, eu penso assim, para esse intuito ela é maravilhosa, né? Até como você, Pri, falou, eu peço para eles criar o roteiro dos meus filmes, assim, que eu tenho que fazer na empresa. Gente, é incrível, porque você fala para ele, ó, mas esse filme ele tem que ter no máximo 1 minuto. É incrível como ele consegue colocar as frases tudo certinho. Quando você finaliza, deu 1 minuto. Então é muito bom, porque assim, eu gosto muito de falar. Então, se eu pegar para fazer um vídeo, gente, de 1 minuto, ele vai ter no mínimo 1 hora. Somos 2. Então ele vem assim, eu falo assim, ele vem assim para me dar uma podada. E eu falo, legal, bom, é isso. E aí eu consigo. E ajuda a organizar a ideia, né? Porque, Sim. cara, às vezes a gente tá com um turbilhão de ideias na cabeça. Você vai lá, eu falo muito com o meu GPT, eu mando por áudio. Então, eu jogo todas as minhas ideias lá, preciso criar um roteiro, me ajuda a organizar. Com esse vídeo Top Secret, eu fiz isso. Você me deu uma luz ali, eu pesquei, Pri, joguei em áudio pro meu GPT para ele me soltar o roteiro. Óbvio que ele me deu um roteiro em 30. Ele me soltou um roteiro em 30 segundos e eu gravei 1 minuto. Não é? Mesmo com ele, a gente ainda dá uma extrapolada. É porque a gente é o lado humano. É o lado humano errando, cagando o rolê. Ele já tinha estruturado. E foi a mesma coisa que aconteceu com você? E a mesma coisa que aconteceu com você foi comigo. Porque eu dividi com as meninas ali no grupo, eu falei, gente, eu não tenho história legal. Aí eu lembrei dessa história fatídica do cabelo, só que eu pensei, não foi no RD, mas foi pré-evento. E aí eu peguei e mandei pras meninas, vocês veem algum futuro nessa história? E eu resumi muito, porque foi uma frase. Teve um ano do RD que acabou água no salão dias antes de eu viajar. Vocês acham que tem futuro? Aí a Babi falou, pô, Pri, eu acho que tem um começo aí, tem uma história. E aí foi quando eu falei, então vou colocar lá. A Dani foi a mesma coisa, ela comentou comigo. Não tem nada que acontece na minha vida, porém tem uma coisa que sempre acontece. Na hora eu pensei, puta, Dani, já pensei no roteiro. Imagina você colocar assim, assado. E eu botei esse rolê no roteiro. Eu vou compartilhar com o Dani. O episódio vai sair só depois, né? A gente pode falar. A gente pode falar, porque vai sair bem depois. Vai sair depois do dia 20 de agosto. É verdade, pode falar. Não, então, você sabe qual é a história, Dani? Você entrou nesse rolê do vídeo ou não? Você ficou de mandar? A hora que eu falei, que eu mandei, né, que eu vi, na verdade, ela disse que já estava encerrado. Eu tinha para divulgar um palestrante que vai palestrar no evento. Então a gente tinha que pegar uma história marcante do RD. E aí eu compartilhei com a Pri, eu falei, cara, eu vou há muitos anos pro RD, mas nossa, história marcante, assim, alguma coisa que você fala, nossa, uau, tipo,
caiu lá dentro, do nada foi pro palco. Inclusive o da Laura é uma queda, que ela fraturou o joelho até hoje, ela fez fisioterapia. Eu falei, genial, porque foi lá dentro. Então, exato. Só que, tipo, eu não tinha, né? Aí eu só compartilhei com ela. Só tem uma única coisa que acontece comigo todo o RD. Eu encontro meu ex-marido no RD. É o nosso encontro anual. A gente vai pro RD pra bater papo. Aí a Pri falou, Legal. pronto, tá aí a sua tirada. Você, Não, podia ser aí eu um perguntei colega, antes. podia ser um ex-chefe. E eu joguei isso. Eu peguei exatamente isso que ela falou. Ô, chat, ó, isso aqui e tal, e nananã. E coloquei exatamente essa frase que a Pri me falou. Ele me criou o roteiro. Eu falei, gente... E aí eu fui gravar, né? Só que, gente, eu sou péssima no vídeo. Minha Não, mas nossa ficou senhora, muito bom. odeio Ficou gravar. muito bom o seu tentei. também, ficou muito bom. Eu só mudaria, que é Você o que eu pode criar comentei uma com ela, websérie, que viu, Dani? nem era um problema, era só tirar os espaços. Porque a gente fala Aham. pausadamente, tá tudo certo, Sim. isso não foi uma questão. Não, você Mas já eu falei pode pra criar ela, uma websérie, né? Cada episódio é um ano que vocês se reencontraram. É. E, tipo, a gente já Aí tá eu só casado perguntei- de novo, com filhos, mas a gente segue se encontra. E o meu marido falou, mas por que você não fala do Luiz no seu vídeo? Aí eu, como assim? Mano, eu já tô fã do seu A marido. primeira coisa que eu perguntei pra ela foi isso. Eu falei assim, primeiro, vocês têm um bom relacionamento? Porque às vezes Sim. não dá, né? Eles se veem, mas nem se cumprimentam e tal. Falei, às vezes, pega mal. Aí eu quase fiz uma segunda pergunta, que era se o atual sentia ciúmes e tinha um grande problema também com o ex. Mas quando ela falou, não, a gente tem um relacionamento bacana, inclusive, a gente troca ideias sobre insights. Tipo, uma palestra que ele viu e eu não vi. Eu falei, não, então perfeito. Você podia entregar não, top. colega de trabalho, você podia encontrar chefe e você encontra seu ex. Só que eu tinha outra Maravilhoso. história, só que essa é mais pesada. E essa daí não dava pra. Eu lembrei depois dessa. Mas assim, eu fiquei muito revoltada. Eu tinha essa história também, mas essa não ia, acho que não ia pegar bem. E como ia ser A divulgado minha pela história, RD, talvez né? eu que pensei em contar, né? É que eles me deram uma pulseira errada. Verdade, da produção. Menino! E aí? Fizesse parte. Porque assim, na verdade, eu cheguei para fazer o credenciamento, eu e um amigo que eu também conheci lá. E aí, eu perguntei pro cara onde que era, ele me indicou uma fila, fui pra fila. Ficamos na fila, o cara pegou, anotou nosso nome, deu uma pulseirinha azul pra gente, escrito produção. Eu falei sim pra ele, pro Alex, falei, Alex, eu acho que tá errado isso aqui, cara. Mas vamos ficar quieto, né? Aí nós voltamos, aí a hora que eu cheguei na entrada do RD, o cara, eu nem falei nada, o cara só olhou pra mim, da produção, pode entrar. Isso um dia antes do evento. Então, assim, eu comecei a gravar de lá dentro e mandava nos grupos do pessoal. Falei, galera, olha como que tá aqui. Dei maior spoiler pro pessoal. A gente andou tudo lá dentro. Quem ia, quem tava, as salas. Depois que a gente entendeu o que estava acontecendo. Mas até então, os caras deram e pronto. Ficamos lá passeando lá dentro. Mas foi muito engraçado. Demais. Porque foi do nada. Do nada. Não, né? e ano passado, inclusive, ia rolar um passeio prévio com os embaixadores e foi cancelado de última hora. Então acabou que você fez o passeio, mesmo não tendo rolado para todo mundo. Fiz um rolê particular, totalmente particular e VIP. Tudo, mano. Muito bom. Não, isso foi perfeito. Gente, eu queria ficar mais 5 horas. Tem agenda? Eu perguntando para dois agenda. pais. Verdade. Mas o meu filho não tá em casa, então... Não, eu acho que assim, vai ter que ter um parte 2. Tá com a cachorra lá na sala, então. Eu não sei vocês, mas eu tô querendo um parte 2. Eu tô querendo um aprofundamento maior em algumas coisas, porque assim, foi maravilhoso. Eu amei, eu ficaria mais 5 horas falando fácil, porque, gente, que demais, vocês são muito mais especialistas do que eu imaginei. Trouxeram até pesquisa. Na verdade, assim, a gente deu briga, né? Não, muito né, perfeito. Eu falei assim, ai meu Deus. Ó, fiz a sobrancelha, gente, fiz limpeza de pele e tudo. Falei, preciso estar pelo menos alinhado. Um homem que se alinha, a outra foi pro salão, ela retocou as luzes pro meu podcast. Deixa eu pensar que foi pra mim. Entendeu? Deixa eu pensar que foi especialmente pra mim. A gente fez até a própria paleta de cores da roupa, foi tudo pensando no programa. Tudo meramente calculado. Só que não.
Gente, isso não é um fim, porque a gente ainda tem um bate-bola que eu quero muito fazer com vocês, mas eu quero já deixar meu agradecimento, porque vocês são lindos, vocês são perfeitos, vocês são muito inteligentes. Eu tô, assim, com orgulho gigante de falar, eu conheço eles, entendeu? E tô muito feliz com o episódio, com o que a gente construiu, porque foi o que aconteceu, que eu imaginei, que eu compartilhei, inclusive, com vocês. Então, dessa vez, eu ditei as regras e vocês não podem negar. Eu sabia que isso ia ser maravilhoso. Eu sabia que isso ia ser grandioso. Porque quando a gente vai... Eu amo quando a gente sai um pouco do roteiro. E eu sabia que isso ia acontecer um pouco. Então, assim, eu tô saindo muito feliz. Mas, principalmente, uma profissional melhor. Porque eu tô saindo com gás para usar as inteligências artificiais e melhorar o meu desempenho. Vocês não fazem ideia. Mas antes... Quero fazer um bate-bola rápido aqui com vocês. Quero que vocês... Podem ser caso pensado, até porque vocês já sabiam um pouco do que eu ia pincelar aqui. Mas também pode ser a primeira coisa que vem na cabeça de vocês. Então, assim, preparei falar uma coisa, mas falei outra. Sucesso. E pode falar os dois também se quiserem, que o pode pre é de vocês. Primeiro de tudo, como vocês fazem hoje para se manterem atualizados? Eu sei que essa é a pergunta chave do momento. Porque fonte não... é uma coisa que não se acaba mais, né? A gente acabou de falar de como as IAs acabam trazendo muitas coisas e tudo depende do que a gente coloca lá como palavra-chave. E, infelizmente, tem muita coisa que não está inclusa, né? Porque a gente está cansado de ver e a gente falou sobre isso, inclusive, no início do episódio. Mas como vocês fazem hoje para se atualizar? Eu adianto que eu saio me inscrevendo em várias newsletters, que é a forma que eu consigo me organizar e não ficar ansiosa e maluca. E vocês? Faço comunidade, gente. Eu tô em muita comunidade. Dá um pouquinho de ansiedade, baixa um pouquinho de arritmia aqui no coração, bate. Mas eu aprendi a me organizar e eu tiro alguns horários do dia para ler as mensagens dessas comunidades. E, cara, a troca que tem em comunidade, assim, gigantesca. Eu agora tô começando a sair de algumas e selecionando melhor, mas comunidade. Além da comunidade também, eu tenho esses encontros que eu até comentei com vocês, que ocorre uma vez por mês aqui na cidade. São 50 profissionais de marketing que trabalham com inteligência artificial. E cada mês, né, um traz algo novo. Então, nesse último que nós tivemos, que foi sobre marketing de influência, o pessoal veio dos Estados Unidos, de um evento que teve de inteligência artificial lá, e trouxe para a gente conteúdo. E aí a gente tem a comunidade também desse grupo, então diariamente, qualquer novidade assim, a gente banhando por lá. O que não deixa de ser uma comunidade também, né? Eu falei isso no episódio que eu fiz com a Lari, e eu acho que vale pra gente aqui também. Eu já usei muito, eu não uso muito IA para tirar dúvida, tipo pesquisa rápida. Qual a melhor iluminação X? Para isso eu ainda não uso, confesso. Mas eu tava conversando com a Lari sobre e eu achei isso bacana. Eu uso como ferramenta de busca comunidade. Porque já me ajudou muito com coisas que eu até pensei, eu acho que vão me achar uma idiota por estar perguntando isso. Mas no final não era nada idiota, assim. É literalmente aquele rolê da professora. Não existe pergunta burra, não existe pergunta boba. E na comunidade eu me sinto assim, tipo... até quando bate uma angústia. Quando eu bato assim, será que só eu que não tô fazendo isso? Eu coloco na comunidade e eu me sinto acolhida. Não é só respondida a minha pergunta. Então, concordo muito com vocês que a comunidade faz super sentido. E muitas vezes a dúvida não era só sua, né? É que algumas pessoas têm vergonha de perguntar para não se sentir idiota, né? Vamos dizer assim. Mas eu vejo muito isso também nas comunidades, que a gente acaba fazendo uma pergunta, achando que é uma pergunta idiota, e aí muita gente, poxa, eu também tinha essa dúvida. Então é muito bom, é muito bom. Exato. Eu posso complementar aqui só com uma coisa. Eu tô hoje numa comunidade que chama AI Brasil, não sei se vocês já ouviram falar deles ou não. É uma comunidade que discute muito sobre inteligência artificial, inclusive tem grandes pessoas ali que fazem parte de algumas empresas que estão liderando algumas questões, algumas frentes de inteligência artificial. E aí, por conta dessa comunidade AI Brasil, a gente criou uma outra subcomunidade que são 121 Prime Movers, que a gente fala, né? Que são pessoas que estão discutindo
sobre inteligência artificial hoje no Brasil. Então, e eu faço parte do Prime Movers, então eu convido vocês depois até a conhecer um pouco mais e entrar lá na página do LinkedIn. Nossa, eu ia amar. E a gente está discutindo muito sobre inteligência artificial, sabe? Melhores práticas, trazendo relatórios, trazendo dificuldades, né? Por isso que eu trouxe algumas coisas aqui relacionadas às empresas. Sem processo, não vai adiantar, você precisa estabelecer por que você quer usar, enfim. Então, depois deem uma olhada lá no AI Brasil, que eu acho que é muito bacana. E se fizer sentido para vocês, entrem também. Eu acho que vocês serão super bem-vindos lá na comunidade, que vai ser... a gente discute coisa muito legal. E aí desmistifica também, Pri, muitas das coisas relacionadas ao uso, sabe? Porque as pessoas querem usar, têm vergonha de dizer que usa, e quando na realidade é uma ferramenta que vai, cara, trazer muita produtividade para muitos setores. A gente está falando aqui do marketing, mas eu assisti uma palestra de um cara do Albert Einstein no Web Summit do Rio de Janeiro, em que eles trouxeram vários estudos de aplicabilidade dentro do hospital de inteligência artificial. Assim, eles conseguem prever se um paciente que teve alta hoje vai dar problema daqui 2, 3 dias, e aí eles antecipam esse problema. Olha que então, genial. Cara, e assim, eu tô pincelando um ponto só da palestra do cara. Então, assim, a inteligência artificial está sendo usada em educação, marketing, saúde, vários outros lugares que a gente talvez não esteja nem ainda monitorando, e que vai ser um ganho gigantesco pra gente. Surreal. Eu acho muito que os avanços que a gente vai ter não vai ser nem propriamente de tecnologia em si. Eu acho que vai ser muito mais em referência ao impacto na sociedade, na humanidade, diretamente. A cura do câncer vem aí, galera. Eu acredito, Cara, eu confio. Eu quero a cura para muitas outras doenças. Assim. Eu vou procurar um artigo que eu estava lendo, que eu não vou me recordar agora em qual país que tem, mas em que tem eles construíram um computador com uma inteligência artificial assim, tipo, a mais, e ela é exclusiva para descobrir cura de doenças. Eu vou procurar esse artigo e vou mandar para vocês verem, gente. Manda que eu coloco na descrição do episódio também. É incrível. Ela vai trabalhar somente para isso. Eu falei, poxa, show de bola, né? Voltados para a área da saúde, eles conseguem processar milhões de dados. Assim, então, tá conseguindo processar muito o que a gente vai ter, né? E o pessoal com medo de perder o emprego por inteligência artificial, gente, a gente vai conseguir, cara, melhorar a qualidade de vida, vai conseguir aumentar a nossa expectativa, vai conseguir achar possivelmente cura para coisas que antes a gente não conseguia imaginar. Já aumentou, né? Era 102 anos até uns 2 anos atrás. Aí agora com a inteligência artificial já foi para 120 anos. Então, a longevidade está muito maior. O problema é assim, as pessoas começam sempre a ver pelo lado negativo das coisas, né? E aí quando a gente tenta mostrar esse lado positivo, às vezes fala que a gente é bobo, que a gente é tonto. Ah, você vai ver lá depois. Não é assim, né, gente? É a questão do copo, né? Tem uns que vê o copo meio cheio, o outro meio vazio. Então, eu acho gente, que em 2012 não acabou o mundo. Exato. Verdade. O bug do milênio. Também. Nos anos 2000. O bug do milênio. 2000, sobrevivemos a uma pandemia, gente. Uma pandemia. Trancados, 1 ano em casa. Então, assim, óbvio que tem sequela emocional e mental disso. Indiscutível. Super. Às vezes eu esqueço das coisas. Mas, assim, eu acho que, assim, falar que não vai ter gente perdendo emprego por conta da inteligência artificial também é ser muito simplista. Eu acho que vai. Mas vai quem não se atualizar. Exatamente. Quem não se capacitar, né? Tá aí. Você vai ter que usar ela. Então, começa a se mexer. Na nossa área, mais ainda. Porque o ganho que a gente tem de eficiência é gigantesco. Então, assim, coleguinha, se você não estiver usando inteligência artificial, possivelmente amanhã alguém tá no seu emprego, sim. Eu concordo. Eu inclusive, deu vontade de falar isso pra moça lá do Braincast. A minha vontade foi falar assim, querida, você pode ser muito foda no que você faz. Se você não incrementar a IA, você vai ficar pra trás. Sim. Eu acho que as pessoas vão se apegar muito ao o que eu me tornei até hoje. E sim, a sua experiência
vai ser relevante. Até porque é ela que vai ser o seu diferencial lá para usar a inteligência artificial. Mas se você se Exato. apegar só a isso, você vai ficar para trás. Exatamente. Sinto muito, vocês têm toda a razão. Agora um top 3. Chegou o nosso top 3 de inteligência artificial. Tô muito curiosa para saber o de cada um. Deus, hein? Top 3? Você falou top 10, agora é top 3. É top Não, 3. eu falei top 3 o tempo todo, olha. Top 3. Ah, então eu dei uma multiplicada aqui. Mas pode soltar, solta os 10, não tem problema não. Eu dou uma colherzinha de chá pra você. 10, não, 10 já é muito. Eu não sou o Dani, que tem 23, imagina. Solta os 5, tá ligado? Não precisa ser necessariamente em classificação do que vocês mais usam. Mas se quiser deixar isso declarado também, não tem problema. Então vamos lá, vai. Vou falar as minhas, porque o Dani deve usar muito mais do que eu. Vou começar, vou puxar o bonde. Hoje, eu vou falar das que eu mais uso. Eu uso o ChatGPT, inclusive a versão paga. Liberou para mim agora a versão agente. Eu tô doidíssima para testar, porque a versão agente eu vou conseguir programar atividades para ele fazer para mim. Então, meu top 1 é ChatGPT. Top 2, para mim, é o Gemini. Eu uso ele para outras coisas, não para as mesmas que o ChatGPT. Eu faço muita imagem lá também. E aí, dentro do Gemini, eu vou colocar a casinha do VO3, porque ele tá dentro, tá? Então, pensem em todas as opções ali que tem que são ferramentas do Google. E o meu terceiro lugar, cara, eu uso bastante ferramentas como Midjourney e Eleven Labs e para fazer algumas questões mais específicas de voz e de imagem, tá? Que eu gosto bastante. Eu acho que elas estariam ali, elas evoluíram bastante. Talvez até o Eleven Labs antes do Midjourney. O Midjourney em quarto. E eu acho que é isso. Eu não lembro se tem mais alguma outra. Não sei, acho que não. Tem outras que eu uso com menos frequência, tá? As que eu tenho mais no meu dia a dia são essas hoje. Eu também o chat em primeiro, né? Que é a versão paga também. Que hoje ele entrega muito, muito mais. Gemini e DeepSeek também são... Eu acabo usando os 3 sempre, porque eu sou daquele que sempre quer uma segunda opinião. Então, eu acabo usando os 3, né? View3, o Hilo que eu te passei, né, Dani, de vídeo também. E o Kling, que são assim, para vídeo, para mim, eu acabo complementando um vídeo com o outro. Então, eu uso muito esses 3 de vídeo. Para apresentação, o Gama. Gente, eu sou apaixonado pelo Gama. Gente, o Gama, eu esqueci do Gama. Eu sou apaixonado por ele. Então, qualquer coisa que eu preciso apresentar é ele. Então, assim, eu uso muito ele, muito ele. Então, eu acredito que são, assim, nessa ordem mesmo. O chat, esses 3 para vídeo e o Gama. Mas, assim, Eleven Labs, não tem como não usar. É uma infinidade. Vários. Não, você já testou falando como você fala assim, nosso dia a dia. Eu tô aqui. Mande. Gente, eu preciso disso aí em lista. Pelo amor de Deus, manda uma lista pra mim colocar, porque eu não vou saber colocar isso na descrição sozinha, não. Meu, se eu tirar um print da minha lista, eu acabei de abrir minha lista de favoritos aqui. Tem, Notebook LM, eu uso pra caraca, não falei dele. Sensacional, sensacional. Muito, né? Perplexity eu gosto mais pra pesquisa. Perplex. Eu descobri o Notebook LM no RD na prática. Sem o RD na prática, eu não sabia da existência dele. E o Gama também, que foi citado, eu acho. O Gama é muito bacana. O Gama eu tenho a versão paga, inclusive. É incrível. Ele é incrível, é verdade. Tem mais algum outro aqui que eu não falei? Um dos meus maiores gargalos é apresentações. Até porque eu não sou designer, né? Então, esse insight que design tem muito bom na cabeça, eu não tenho. Então... Nossa, o Gama... Vai testa o Gama pra você ver. Você vai sair com outra cabeça. É incrível, incrível. O Midjourney eu usei bastante, já hoje em dia nem tanto. Assim, já dei uma... Ficou meio de lado, assim, pra mim, Mas já usei muito ele. No início, né? Assim, eu usava muito. Ele tinha entrega de imagem muito melhor, né? Assim. Sim, eu acho. Em vez de melhorar, parece que ele tá dando... É que os outros estão conseguindo chegar... Meu, eu tô tendo uma entrega de imagem muito bacana pelo Gemini. Incrível. Eu também tô sentindo isso. Gente, e o chat também, que tá incrível. O chat melhorou muito. A qualidade da imagem tá assim... Vai muito do prompt que a gente usa, né? Que é a questão eu que a acho gente que tem que estar por o trás. Gemini, ele tá muito bom para quando a gente deixa alguma abertura. Tipo, me entrega algo parecido com isso, ele consegue entregar variações criativas. Agora, o ChatGPT dele é muito literal.
Então, se você pedir aquilo, ele é literalmente aquilo que você pediu. Ele é muito específico. Eu acho que a maior diferença que eu amadoramente sinto é essa diferença entre os dois. Mas para geração de imagem, eu prefiro o Gemini do que o Chat. Mas, de novo, eu tô usando de uma forma muito básica, gente. Ouçam eles. E o HeyGen para Avatar, hein, gente? HeyGen para Avatar. Eu tentei fazer um vídeo... Nossa, é incrível. Porque eu tentei usar o View3 para fazer um vídeo de uma foto minha. A minha boca ficou péssima. Tudo bem que eu fiz um prompt bem porco. Eu tava com preguiça no dia, eu não quis pensar no prompt. Mas a minha boca ficou péssima. Depois eu compartilho com vocês dois. Obviamente, a Pri não vai compartilhar com o restante das pessoas que estão ouvindo, porque eu não tenho... sorry. Eu não Mas tenho eu quero essa ver. disponibilidade para passar vergonha. Tenta no Kling, o Dani. Você coloca a sua imagem e pede para ele fazer. É incrível. E funciona para fotos profissionais, Dani? Qual? Ele é para vídeo. Ô, Dani. Ele é para vídeo, né? Você pode pôr uma foto sua. Para vídeo. Bom, para foto, a Dani tem que me indicar os que ela comentou comigo. Mas, o Dani tem... Essa daí eu gostei também, desse aplicativo que ele sobe a imagem lá para trocar fundo. Também tem a cara... Eu não sei que aplicativo é esse. Vou mandar para vocês. Posso até falar aqui. É Photoroom, o pago. Aí, eu tenho, só que eu não tenho o pago. O pago, ele tem... Eu vou baixar. Ele já tem lá... só no pago, no caso, né? Você tira a foto, ele já tira o fundo automaticamente. Mas aí ele já tem uma ferramenta lá que é criação de background com inteligência artificial. Ele já vai te dar várias opções. Por exemplo, você tirar uma foto sentado num banco, ele vai falar para você assim, olha, uma foto de uma pessoa sentada no banco, eu acho legal, e aí ele te dá infinitas amostras. E embaixo ele vai ter um espacinho para você colocar o que você quer, e aí ele vai te dando também várias opções. É incrível. Ele é muito bom para ter no celular, porque é muito prático. Você quase não faz nada. Eu vou baixar. Muito bom. Mas o que eu te falei, Pri, é o GIO. Tá. Sim. Gio. Você que eu tinha comentado com ela, Dani, que eu tô em processo de emagrecimento, né? Então, eu queria muito fazer uma sessão fotográfica profissional. Só que não compensa eu fazer agora. Porque tá rolando umas diferenças. E aí, vai ter um momento que eu vou pagar caríssimo no ensaio e não vou deixar de usar. Sim. E aí, eu falei pra ela, eu queria muito testar algumas ferramentas. Inclusive, no Conexão que eu fui, teve um profissional que pegou, falou, deixa eu ver os participantes, deixa eu ver os perfis deles. Ele pegou cada bucha, cada perfil sem noção, e aí teve uma em especial que ele mexeu na foto, porque a imagem não condizia com o perfil, inclusive. E aí ele fez uma mudança tão bacana que ela falou, eu preciso cortar meu cabelo e fazer um moreno iluminado igual, porque tá muito bom. E eu queria algo parecido, claro, sem mexer muito no cabelo. Legal. Pra manter a identidade, mas eu queria muito que mudasse alguma coisa. E não querendo, emagreça a imagem. Eu queria só manter, assim, o rosto, né? Então, a cabeça em si com cabelo, com tudo que tem nela. O resto, eu queria que ele fizesse. Me botasse um terninho, me botasse no banquinho, com o Mac na mão. Eu fiz algumas assim. Eu fiz algumas fotos assim. O Gemini tá entregando, tá? Eu vou mostrar pra vocês. Eu fiz um vídeo. Eu pedi pro chat, pedi pro Gemini. Eu vou mandar pra vocês o que eles me entregaram. Mas aí, eu posso te falar, o problema está entre o computador e a cadeira. Bacana. Valeu. O problema é sempre gerado. O prompt. Vamos falar assim, Dani. O problema é o prompt. O problema é o prompt. Eu acho que o problema é quem fez o prompt, mas tudo bem. Porque eu recebi hoje, essa semana nesses grupos que eu tô, eu fiquei assim, espantada. O pessoal subiu uma imagem da pessoa, e pediu para trocar roupa, pediu para trocar fundo, e o Gemini entregou assim, impecável. O chat, ele muda o rosto ainda, tá? Muda. Então, ele não mantém, ele mantém suas características, mas ele dá uma mudada no rosto. O Gemini não, ele entregou impecável. Eu vou fazer novos testes no Gemini, prometo. Dá mais uma chance para ele. Dá. Vou dar, prometo. Ele tá merecendo. O segredo é a gente abrir a mente, gente. Se você for preconceituoso, já não serve pra você. Porque sua cabeça é o quê? Uma caixinha fechada. Aquele bagulhinho lá do cavalo. Então já não serve. Agora, você tem que ser mente aberta. Entendeu? Tudo bem que me gerou conteúdo também. Eu tirei uns prints da tela e vai me gerar um certo conteúdo. Mas eu vou dar uma segunda chance. Olha, eu quero saber
Eu vou me antecipar aqui no da Dani. Mas assim, eu quero uma dica, ou do tema ou fora do tema, fiquem à vontade, porque não queremos um terceiro burnout por aqui, entendeu? Por favor. Mas eu quero uma dica de filme, série que vocês estão assistindo do momento. Mas eu já adianto que o filme que a Dani vai indicar é Guerra das Máquinas. Certeza. E se não for, assistam, porque é muito bom. Mas, ai, gente, os meus filmes hoje estão tudo fora do tema, Pri. Passa tudo desenho infantil. Eu tenho um Sei muito como bom. é. Eu tenho um muito bom que, se vocês não viram, eu indico assistirem hoje, saindo do episódio, porque vocês vão gostar e é dentro do tema. Olha aqui. E eu nem sabia que ia rolar. Nossos Tempos, da Netflix. Já viram? Maravilhoso. Não. Muito Eu não bom. vi. Fala de um casal de cientistas que viajam no tempo e o impacto que eles saem dos anos 60, eles vêm para 2025. É o segundo episódio que eu tô indicando ele, mas vale muito a pena e tá dentro. O impacto que tem, tanto na mulher quanto no homem, é muito legal. Eu não gostei do final, mas o filme vale a pena. Sim, o enredo do filme é topíssimo. Muito bom. Assista, Dani. Muito bom, muito bom. Por favor. Assistir. Os meus estão totalmente fora do tema, gente, porque eu tenho uma criança de 3 anos em casa. Ah, eu adoro então filme infantil. Eu só assisto ultimamente filme eu também infantil. tô nessa, viu? Inclusive o último que eu assisti foi Hélio. E eu tô louca pra assistir o Hélio. Eu quero muito. Gostou? Ah, ele é bonitinho. Como diz a minha filha, ai, pai, eles fizeram uma cópia de Lilo e Stitch. Falei, não, filha, não é isso. Ela falou, não, mas o enredo da história é bem isso. Falei, ah, então tá bom, você tá falando. E eu lá querendo chorar no desenho, né? E ela toda adulta, assim, não, isso aí. Eu falei, tá bom, então é. Sei de nada. Quem sou eu pra discutir, né? E filmes mais antiguinhos, como até o que você falou do Smith, Eu, Robô, eu acho incrível esse filme. Muito bom! Já vi, muito bom. Inclusive, os robôs são bem parecidos com o da Tesla, o que me dá medo. Mas, né? Mas é legal. Quem não assistiu, procura lá, é antiguinho, mas é muito bom. Manda bala, Dani. Pode colocar nos infantis. Gente, Divertidamente. Amor, vocês viram o 2? Muito bom. Eu assisti o 1 e o 2 na sequência. Maravilhoso. Mas eu acho que ele tem uma reflexão muito bacana pra gente. Por isso que eu Incrível. trouxe ele. É um filme que eu adoro. Sim. E me fez pensar bastante coisa. Inclusive, no nosso cérebro como um todo, né, gente? Porque olha como que é o funcionamento, maluco. Série, eu não vou lembrar agora a série, tá? Mas eu assisti uma série recentemente com meu marido, que foi muito bacana. Depois eu compartilho com a Pri, ela coloca na descrição. Eu não vou lembrar o nome, porque a gente, na maior parte das vezes, a gente tá assistindo coisa de criança mesmo com o Miguel. Então, é Frozen, Divertidamente, Batwheels, que são os carrinhos do Batman. Quem não assistiu, assista, é muito legal. Esse eu não assisti. São os carrinhos de inteligência artificial do Batman. É muito achei bom. uma coisa no tema. Muito bom. Tá vendo? Você não tá se dando o devido valor? Pois é, menina. Inclusive, acho que a Dani vai lembrar, né, que é da nossa época, O Mundo da Lua, com o Lucas Silva. Muito bom! Amo. Agora eles lançaram agora, né, com a filha do Lucas, e tem bastante inteligência artificial. Ela tem um robozinho. Então, assim, tá bem moderno. Tá super legal. Que legal, eu vou... É na Cultura, né, mas eles passam, acho que de sábado e reprisa na segunda. E minha filha tá amando. Eu falei pra ela assim, filha, é um pouco diferente, né, do nosso, mas assim, e ela tem isso. Deram uma atualizada, né? A menina em si, né, a filha do Lucas, ela é super ligada à inteligência artificial e tecnologia, então ela criou um robozinho que conversa com ela, é muito, muito legal. Gostei da dica. Gostei. Eu tenho uma dica também do que vocês não veem, tá? Assisti uma série péssima essa semana. Gente, eu trabalho vendo série. Só que, claro, existem séries e séries. Tipo, a que requer muita minha atenção, ou porque é legendado, ou porque tem muita coisa técnica, eu assisto nas minhas horas livres. Mas trabalhando eu preciso. Eu descobri isso no home office, que eu sou muito mais produtiva assistindo série. E aí eu acabo assistindo muitas. E uma das que eu assisti que foram horríveis é A Garota Roubada, ou A Menina Roubada. Não assisti. Foi tão ruim que nem o título. Não vejam. Não vejam. Péssimo final, péssimo tudo. Foi tudo horrível. Se tem uma coisa que aqui eu vou assinar embaixo. Eu vi uma influencer que fez isso e por isso que eu tô fazendo isso aqui no episódio. Eu acho bacana
é um puta serviço que você faz pro próximo com indicações do que você não vê. Porque se tem uma coisa que eu odeio é perder tempo assistindo uma série ou um filme ruim. Vou indicar verdade. duas que já são antigas também, tá, gente? Sandman, que é o Senhor dos Sonhos. Tem a primeira temporada e agora vão lançar a segunda. E Eu Caleidoscópio. vi. Caleidoscópio, ele não é número, né, de episódios, ele é cores. Aí eles dizem para você somente assistir a cor rosa por último. Agora, referente às outras, você pode assistir em qualquer ordem, que você vai ter uma percepção diferente da série. Ai, minha Caraca, ansiedade gostei fica doida com essas disso. coisas. É muito bom, muito Eu fico bom. querendo assistir de todos os jeitos. É curtinho, são Black 9 Mirror, episódios. galera. São 9 episódios, é sobre roubo de banco. Mas olha, é muito bom. Caleidoscópio. Muito legal. Inclusive, super tecnológico, né? Nessa nova tecnologia de você desestrutura até o formato já Sim, feito sim. para ver uma série, que toda série é feita em sequência. Eu acho isso fantástico. É incrível. Eu acho que melhor que isso, só aquelas que a Netflix também lançou algumas, que você escolhe a próxima cena a seguir. Você coloca lá, a sequência é o seu pai invadiu o seu quarto. Você quer que o adolescente fique puto ou que o adolescente só abaixe a cabeça e ouça o que o pai tem a dizer? Eu fico maravilhada com essas tecnologias, assim, de Olha, você Pri, na hora escolher. eu acho que não é da sua época, talvez a Dani vai lembrar, mas na minha época isso chamava-se Você Decide, na Rede Globo. Eu ouvi dizer, não conheço, mas eu ouvi bom. dizer. Era todo Eu um adorava, enredo, inclusive. só que na época era assim, né? Ele passava toda a história, aí tinha 2 finais, aí a gente tinha que ligar para escolher. E o final que mais tinha ligações era o que passava. Então é Nossa, bem. que frustrante se eu escolhesse o final e não fosse selecionado. Era Você Decide da Rede Globo, era muito bom. Apresentado Que pelo da Pedro Bial. hora. Eles estavam pensando em votar com esse formato. É muito bom, muito bom. Foi assim que eu descobri isso aí, porque eu realmente não acompanhei. E olha que eu sou globeira, gente. Eu amo a Globo. Sou É que é bem noveleira, antigo, acompanho você é tudo novinha. que tá na TV. Eu gosto muito. É que você é muito jovenzinha. Sou é eu. muito Querem saber de antigo. novela? Sou eu. Querem saber de programação da Globo? Sou eu também. Mas Não eu posso confesso falar que eu porque eu sou extremamente noveleiro, então gosto. viciadíssimo. Inclusive, Gente, eu gosto. não sou. Eu sou viciadíssimo. Ai, Dani, melhore. Aquelas. Eu sou Sou. péssima pra novela. Eu sou pra defensora qualquer de coisa. novela até o fim Também. do rolê, entendeu? Estou Você daquele gosta que de eu série? fico- É a mesma coisa, só que Eu fico brasileiro. comparando, tipo, Vale Tudo, por exemplo, eu assisti a primeira versão, né? E eu fico nessa comparação, assim, das duas. Eu falo, meu, Beatriz Segal aqui era muito mais da hora. Mas Débora Bloch tá arregaçando também, então, assim, é legal. Eu vejo que é a mesma novela, só que com 2 enredos bem diferentes, assim, com a interpretação delas. Então, eu tô gostando das duas. Eu gostei da primeira muito, né? E tô gostando dessa também. Mas sou super Eu gosto noveleiro. muito de como eles adaptam. Eu acho muito Sim, divertido. Eu gosto de alguém ter assistido, porque eu gosto de fazer perguntas, tipo, e tal, quem foi que matou, por exemplo, na primeira versão, Aldete? Será que vão matar nessa? Eu gosto de saber. Mas eu acho bacana como eles atualizam, porque tem várias coisas sim, falas que seriam crimes hoje, né? Se fosse colocado na TV, então não sim. dá E pra ser mudou. colocado. E a gente vai falando de novela, né? Mas já mudou o enredo, porque o filho da Odete Roitman era morto, sim, na primeira versão, tá? Nesse segundo ele tá Eu vivo. soube mas- disso. Então lá ele era morto mesmo. Agora eu já tô até ouvindo que ele tá fingindo, que ele vai se vingar da Eu mãe. vi alguns blogs aí, alguma coisa que eu achei que O ia ser problema é muito que vai bom. ter muita fofoca, né? Vai ter muita coisa aqui. Minha mãe mesmo teve coisa que ela contou que eu falei, mãe, essa sua fonte aí é muito duvidosa. Não vou dar credibilidade. Verdade. E tem Gente, que quero mudar, agradecer. né? Porque senão... Não, tem É. que mudar, porque o mundo atualiza. Como é que a novela não vai atualizar também? Não tem como. Já pensou Zé Inocêncio passando por tudo que ele passou na primeira? Não tinha condições, apesar que me deu uma aflição aquela primeira cena do corte nas costas. Bom, enfim. Vamos Demais. fazer um outro episódio. Gente, queria de novela, agradecer tá? imensamente. Vamos fazer um episódio só de novela? Gosto. Tô dentro. Pode convidar. Vamos. que Já eu gostei do participo. tema. Já amei. Eu tô falando sério, eu amo. Eu também. Eu não sei se eu consigo outro convidado pra que gosta tanto de novela quanto a gente, porque até eu nunca encontrei alguém que gosta tanto de novela quanto eu, mas qualquer coisa a gente faz nós melhor dois. vocês lançarem alguma comunidade aí, senão vai ficar só os dois batendo papo. Gente, eu amo. Adoro! Amo. Adoro novela e adoro falar sobre novela. Eu sou muito dessas. Gente, eu quero agradecer imensamente, de coração. Foi muito legal. Eu só deixo
uma dica aqui, que inclusive essa parte vai pro Reels, queridos. Confiram esse episódio completo. Porque vocês vão sair, entendeu? Com conhecimento para você aplicar na hora. Eles deram dicas de inteligências artificiais que eles usam, como eles utilizam. E isso para mim é ouro. Tô falando para mim, literalmente, para mim, entendeu? Que eu vou aplicar isso, eu vou usar, vou dar uma segunda chance para a geração de imagem do Gemini também, vou levar o conselho de vocês à risca. E eu quero agradecer, obrigada pelo tempo que vocês disponibilizaram, porque eu estou falando com uma mãe e com um pai, gente. Isso aqui que eles me deram é ouro, que é tempo, entendeu? Uma aqui pensou o filho, mandou o filho para fora com o marido. Olha que ouro, olha que lindo. E ainda mais essas coincidências maravilhosas de os danos que até filhos com o mesmo nome eles têm. Eu tô assim encantada. Eu quero agradecer imensamente de novo, eu vou agradecer 1000 vezes, entendeu? Porque vocês são incríveis. Quero muito gravar outros episódios com assuntos aleatórios ou parte 2 de inteligência artificial, porque eu fiquei sentindo que tinha muito mais a ser dito, e se eu tivesse dado outras brechinhas, tinha rolado outros assuntos. Então, assim, quero rolar um parte 2, se vocês toparem. Obrigada de novo por ter feito este dia. Eu estou encantada, e a minha ansiedade agora de editar esse episódio e soltar não tá escrito. Galera, toda quinta-feira, às 18 horas, tem episódio novo no Podpri. Se liguem, porque essa sequência de convidados, nem nos meus melhores sonhos eu poderia ter sonhado isso. E de coração, eu tô assim, realizada. Obrigada por esse conhecimento riquíssimo que vocês me passaram. E, queridos, o Podpri é de vocês. Se despeçam como vocês acharem melhor. Voltem. Eu volto quantas vezes você quiser pra gente falar sobre diversos papos. Não fala isso! Volto, adorei nosso papo. Obrigada pelo convite, Pri. Eu acho que calhou de ser num dia perfeito. Então, assim, deu vários perrengues, mas foi maravilhoso, porque a gente conseguiu trazer mais coisa. Acho que se a gente tivesse gravado na primeira vez, o Viltri não ia estar tão legal quanto está hoje pra gente falar. Foi no dia que tinha que ser. Eu achei o papo fantástico. Adorei conhecer um pouco mais de vocês, inclusive. E volto mais vezes, quantas vezes você quiser. Vamos fazer. Já vamos marcar o parte 2. Bom, minha agenda é sua. Marcou, tô dentro, tá? Para falar de para falar de novela, pode chamar. Não, a gente vai fazer o de novela, tá? Vamos, pode chamar que já tá mais do que confirmado. Tá? Amei demais. Desde quando você fez o convite, assim, eu que quero agradecer, porque é incrível, né? Vou te mostrar no meu celular, tá? Que dos podcasts do iPhone, você vai ficar lá, porque eu estou tentando ouvir todos os episódios. Tudo, amei! Show de bola mesmo, assim, na hora do almoço eu ponho lá e fico ouvindo. Tô amando, assim, parabéns pelo trabalho. E obrigado, gente. E Dani, Xará, olha, vocês são incríveis. Gente, eu amei. Não, de coração, foi muito legal. Quando eu pensei em vocês, eu não sabia que ia ser uma coisa tão bacana. Que legal quando isso acontece. E não é porque eu estou gravando, até porque eu já falei isso no privado de vocês. Mas, de novo, eu sei que eu sempre supero as expectativas, porque é isso que eu falei pra vocês. Essas coisas que vão pintando no meio do episódio é muito legal. Sim. E eu amei, e eu tenho assim, sinto muito. Vou ter que gravar outras vezes. Tipo, não mandei vocês serem tão incríveis, tão legais e tão bacanas. O episódio foi muito legal, eu nem vi. E, gente, a gente gravou 2h20 de conteúdo. Caramba! Boa sorte editando! Obrigada! Achei bacana também. Quiser umas dicas de inteligência artificial para te ajudar, tá? Nossa, sim, vou pegar isso no privado com vocês, porque eu faço um básico, que eu acho o mínimo que eu preciso fazer, que é uma coisa que eu gosto de fazer, o que eu gostaria de consumir. Então, eu sei que muitas coisas não vão se adequar, porque somos pessoas diferentes. Mas eu gosto de fazer algo assim. E eu quero também pedir, se vocês ouvirem outros episódios, tiverem opinião sobre, pode trazer. Que se tem uma coisa que eu amo fazer, é melhorar ainda mais as minhas entregas. Então, se teve alguma coisa que não foi legal, podem falar que eu sou super aberta. Assim como eu falei aqui do nosso episódio também. Então, assim, já tô ansiosa para os próximos. Coração, obrigada. E olha, pro pessoal que tá ouvindo, eu dou um de nada. Porque que presente foi esse que eu entreguei, entendeu? Se eu tô me sentindo cheia
de conteúdo, cheia de coisa, de vontade de fazer outras coisas, de usar o que eles indicaram, queridos, vocês têm que, no mínimo, colocar. Inclusive, eu tô colocando palavras-chave para quem fica até o final. Quem ficou até o final, eu quero um obrigado nos comentários. É essa palavra-chave. Porque depois desse episódio, querido, sem contar que assim, ó, beleza, entendeu? Sincronia de looks. Que outro episódio, que outro podcast você tem? Não tem. É sobre isso. Como dever de casa de vocês dois, por favor, me entreguem no grupo as indicações de todos os nomes bonitinhos, porque senão eu vou errar, entendeu? E as indicações que vocês colocaram aqui. Tudo bem que esse eu consigo captar e colocar aqui durante o episódio. Gente, é isso. Se eu fosse vocês, ficava ouvindo e reassistindo, porque compensa muito. Eu espero que é o mínimo que vocês tenham ficado até aqui. Tá entendendo? Um cheiro da Pri.